Salve, salve tropa, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Nicho Hotcast, o podcast mais amado de toda podosfera adulta. A gente tá chegando em cada vez mais lugares, isso é muito bom. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, que é sobre o mercado de Kangirl. Antes de nada, se você não conhece, tá vendo a primeira vez esse episódio, eu sou o Fada, dono da maior comunidade de nicho adulto na América Latina. E no episódio de hoje a gente trouxe a Mia, vulgo Mi Ackerman. Vamos chamar de Mia, né, Mia? Oi, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? Pode chamar de Mia, fique à vontade. Ok. Rapaz, eu tava vendo, esse Ackerman, ele veio do Attack on Titan, ou não? Dele mesmo. Rapaz, eu gosto muito desse anime, ele é simplesmente sensacional. Incrivelmente bom. Isso. Mia, você pode estar falando um pouco pra gente como você iniciou nesse mercado? Se você já iniciou fazendo live, como seria? Eu fui direto para as lives em 2020. Eu sou formada em jornalismo, eu estava na universidade, e eu Aham. fazia uma extensão, e eu ganhava um salário de 400 conto. Muita coisa, viu? E, Simplesmente. para uma extensão era um valor elevado, na verdade. É porque eu fui convidada para a extensão gratuita ou para a extensão paga, eu preferia paga. Com certeza. Aí eu tinha dois amigos num grupo, eu tava conversando com eles, eu falei, olha, a extensão vai acabar e eu vou precisar fazer dinheiro com a internet porque tava inviável fazer presencialmente porque era integral a universidade. Aí Uhum, uma amiga falou, olha só, você fala bem, você tem peitos bonitos, eu acho que você se dá bem com Kemi. Ela fazia Kemi na gringa, no Webcam Models, uhum, e disse pra eu testar, porque ela fazia, assim, 200, 300 reais por fim de semana, que ela usava só pra sair com o namorado, esse tipo de coisa. Aí eu uhum. falei, pô, eu vou testar. Se for mais grana do que a extensão, pra mim já tá ótimo. Daí eu comecei indo. E fui pro Epica Models, aí só depois eu fui pro Privé, por exemplo, que era o brasileiro. Uhum. Tô aqui até hoje. Entendi, entendi. Rapaz, quando alguém vai começar no nicho adulto, é uma das coisas que a galera fala, né? Que independente se for quem ou venda de conteúdo igual a gente faz, né? A galera pensa muito, cara, se eu ganhar mais do que eu ganho agora, pra mim já vai estar ótimo. E quando isso chega até rápido, né? Aí a galera vai começando a encher mais o olho, que tá super certo, pra ganhar cada vez mais, né? Porque 70% da população brasileira ganha menos de 3 salários mínimos. Então, assim, Sim, sim. acho que 3, né, se eu não me engano. Então, assim, pô, se você ganha mais do que 3 mil contos, já é muita coisa. E quando você é jovem, porque a maioria começa muito jovem, lá nos seus 19, 20, 21 anos, dificilmente uma pessoa de 21 anos está ganhando muito dinheiro. Então, É, pô, mil e difícil. quinhentos conto, 2 mil contos já é mais que um salário mínimo e você tá dentro da sua casa, na sua segurança, sem enfrentar 3 horas de transporte público. Esse é um dos pontos principais que eu vejo da questão do home office, né? Você não tem Uhum. tanto esse trabalho de pegar condução ou Uber, qualquer coisa que seja. Você pode trabalhar da sua casa. E isso aí é um dos fatores principais que faz ser tão bom trabalhar com internet, na minha visão, cara, com certeza. Definitivamente. E na questão de venda de conteúdo, porque quando você sabe que aqui a gente trabalha com venda de material, né? Com venda de conteúdo em si. Privacy, esse tipo de coisa, Uhum. OnlyFans. Mas Uhum. quando uma modelo chega pra gente pra pedir suporte, isso acontece bastante, fala, olha, eu preciso de caixa rápido. A gente sempre indica live, porque live traz um caixa muito rápido pra modelo. A gente não ganha nada, é mais pra auxiliar ela, entendeu? É quase imediato, né? Uhum. E até, dependendo da plataforma, o resgate é muito tranquilo. Então, eu sinto que no off, principalmente, você tem que estar o tempo todo na labuta divulgando. E gente como eu, que é um pouco menos paciente com isso, já não curte. Com live já é outro rolê, porque as Sim, plataformas de live, como o Privé, têm um tipo de divulgação interna própria que não depende tanto assim da gente. Quer dizer, 2020 não dependia tanto, eu acho que no último ano, realmente a coisa tá caindo mais nas nossas costas, mas quando eu comecei, nossa senhora, eu só precisava fazer um post falando tô online que as pessoas viam, sim, sabe? sim. Eu não precisava estar postando foto, story e anunciando em outras redes sociais. Tanto que tem Camgirl que nem tem rede social e ganha uma Sim, boa sim. grana. Com certeza, esse é um dos pontos principais, porque enquanto para você, né, tá vendendo no Privacy, é aí que entra a agência. Por isso que uma modelo precisa de uma agência para vender conteúdo, porque tem que ter a divulgação.
Diferente das plataformas, né? Que já fazem a própria divulgação dentro da plataforma. É, eles funcionam sozinhos. É meio que um mundo à parte, assim. Eu sinto que quando você faz o privacy, o off, até mesmo os sites gratuitos, você tem um nível de exposição que muitas vezes o Kemin não te dá. Dá pra você ficar muito discreta no Kemin e na sua vida, de um jeito que, por exemplo, para fazer a mesma grana, em plataformas como o off e o privacy, você tem que se expor muito mais. Aí Rapaz, muita gente perde a vontade. Mia, eu sou uma pessoa inocente, né? Tipo, isso aqui aconteceu recente, que depois eu comecei a trabalhar com o mercado adulto, algumas colegas, amigas minhas ficaram sabendo, né? E tal. E eu pergunto, cara, mas tu já trabalhou com algo parecido? Elas, não, já fiz câmera privê. Cara, isso é muito comum, né? A galera vai, tu nem imagina, né? A Maru Carve é um exemplo. A Maro, Durante um período, a Maru Carve. A Maru Carve, que a Maruki, né? esposa Hoje em dia. do Phil, É, sim, é a ex-mulher do Phil. Tipo ela assim, ela era do começou no Câmera quem, Hot. foi? Começou no Kemin. Assim, eu lembro que ela fazia privê, depois ela foi pro Câmera Hot. Ela falou isso em uma entrevista, acho que foi com o Manual do Homem Moderno, ou foi com Santinelli, não lembro, mas ela falou que ela começou, tanto que tem vídeos do PH dela em que ela tá com a blusa divulgação do Câmera Hot. Aí Hum. depois do Câmera Hot ela começou a ir pro pornô e agora tá aí. Sim, sim. E ela é famosona, né? Ela é. Eu acho que foi 2020, uma coisa assim, ela tinha o maior canal do PH, assim, brasileiro. Caraca, caraca. É, Muito e show, ela cara. agora. Não sabia dessa, não sabia dessa. Eu também não sabia, mas é porque teve uma vez que me contaram e eu fiquei impressionadíssima. E a Maru é. Maru ou Maru a pronúncia? Maru. Maru, eu acho. Maru, né? A Maru Cave é. Cara, realmente não Eu acho ela sabia. Eu achava que ela belíssima. já tinha começado no Pornhub. Não, não, ela falou que ela começou no Kemi. Eu não sei se ela começou no Privé e foi pro Hot, mas eu tenho quase certeza que foi assim. Mas eu lembro que ela saiu do Hot pro PH. No fim, ela tava no Hot. Hum, Porque como no Privé, você só pode transmitir no Privé. entendi. É, eu não vi o vídeo da Maru em específico, eu vi o do Phil, né? Que é o esposo dela. Uhum. Aí, se eu não me engano, ele tinha falado que eles. Mas você fala que ela começou sozinha? Ou foi com o namorado já? Eu lembro que isso foi no Flow, faz um tempinho. É, que ela trabalhava num banco, uma coisa assim, e daí ela começou a fazer live sozinha. E Aham. daí, quando ela foi pro PH, aí eles começaram a gravar juntos. Eu não lembro dela citar que fazia live em casal. Acho que não. Tá, então tá explicado. Interessante, interessante. Cara, aí você começou na intenção de fazer uns R$ 400, né? Pelo que você falou. Uhum. Quando foi que você, assim, começou a ganhar mais e você abriu mais o olho? Pô, dá pra fazer muita grana nesse mercado. Assim, antes da extensão eu não tinha emprego, né? Eu tinha Uhum, bico. Então qualquer coisa pra mim já era muito. Mas os meus primeiros 6 meses de camming, até setembro de 2020, pô, se eu fazia 1.000 conto era muito. uhum. Assim, sabe? Tanto que todo o dinheiro que eu tinha era pra pagar só o meu plano de saúde e uma ou outra comprinha que eu fazia. Aí no fim de 2020, eu comecei a fazer um salário um pouquinho maior, passei para os 3.000. Daí em 2021, as coisas começaram a andar um pouco mais rápido. Foi em 2022 que eu tive um salário que eu olhei assim e falei, meu irmão, isso aqui é impressionante. Eu sabia que dava para fazer dinheiro porque quando eu comecei lá, quando chegou 2021, depois de eu começar, eu comecei a acompanhar outras pessoas. E daí eu olhava assim e eu via algumas das minhas colegas de profissão com tipo, pô, um casarão, um Uhum. carrão, apartamento próprio. Eu falava, boy, alguma hora eu vou ter que chegar nesse nível. Daí eu olhava para elas, eu via que elas faziam uma boa grana e eu comecei a trabalhar menos e ganhar mais pro período que eu trabalhava. Aí foi aquela virada de, dá para fazer uma boa grana muito maior do que eu faria, por exemplo, como jornalista, que é a Uhum. minha graduação. Então, assim, minhas amigas jornalistas que trabalham no jornalismo há tanto tempo quanto trabalham no Kemi, elas estão lá nos seus três, estourando 4.000, dependendo da emissora em que elas estão. E eu olhava assim e falava, meu irmão, então tá. Se eu puder não sair de casa para fazer Sim, isso, sim. Eu não sei o então que a tá galera ótimo. pensa, porque assim, não é tanta grana, sabe?
Não dá pra fazer tanta coisa, etc. Não, não dá. Eu acho que a maioria das cam girls, elas vivem uma vida confortável, Uhum, sabe? Elas ganham lá os seus 3, 4, até 5 mil, pelo menos é a média que eu vejo no meu público do Instagram, uhum. obviamente. Tem a galera que ganha muita grana. Tem uma moça do Privé, que é a Jaqueline Gomes, que assim, eu acho que ela ganha mais dos seus 20 mil. Ela ganha muito dinheiro. 20 mil. E acho que vai de cada caso. Mas o pessoal acha que ou a gente tá com muito dinheiro, né? Então, assim, até as minhas amigas às vezes fazem piadas do tipo, pede pro teu cliente comprar um carro para você, agora que eu tirei a carteira. Eu falo, linda, não é assim que funciona, Se sabe? Eu já tive fosse. cliente. Se fosse, seria muito fácil. Eu teria uma casa no condomínio fechado, mas não é. Mas eu tive um cliente que foi o que pagou as minhas aulas para ter a CNH, por exemplo. Esse aí eu tive. Hum. Ele pagou para mim. Mas é diferente de ter um carro. E o pessoal acha que ou a gente está fazendo muito dinheiro, a ponto de viver no luxo, ou a gente é um bando de pobre miserável coitada que estava desesperada por dinheiro, então se submeteu, entre aspas, a isso. Olha, mas eu falo pelo que chega aqui. Muitos dos casos realmente é esse caso da pessoa estar precisando de grana. Eu comentei, cara, isso aqui foi muito triste, porque na tragédia do RS, eu tava conversando com uma modelo que ela tava meio na dúvida. E a gente não incentiva ninguém a entrar nesse mercado, né? A gente trabalha com modelos que já começaram e querem exatamente impulsionar, sabe, Mia? Aí mas mesmo assim a gente passa para outra agência que esteja à procura da primeira modelo, principalmente, né? E depois da tragédia da RS, ela mandou mensagem falando que agora ela não se importava mais com muita coisa, não, porque ela tinha perdido tudo e tinha morrido. Dois parentes tinham morrido na tragédia. Cara, muito triste, né? É um Uhum. exemplo muito extremo, mas eu vejo mais modelos Tadinha. falando que foi expulsa de casa. São vários motivos, pra falar a verdade. Uhum. É porque eu acho que, assim, é algo que é acessível, sabe? Sim, Porque sim. quando eu comecei no Camming, eu usava a câmera do meu computador, que era uma porcaria. E só em outubro eu fui comprar uma câmera digna. E nas plataformas, a maioria você consegue transmitir pelo telefone. Dependendo da plataforma que você usa, você pode fazer chamada por WhatsApp, sabe? Então, assim, é algo que é acessível, você não precisa de um setup. Agora eu tenho uma câmera profissional, eu tenho uma webcam de 4K, eu tenho um microfone, iluminação, um bom Uhum. computador, aquela coisa toda. Mas, pô, quando eu comecei era uma porcaria que tinha que passar o dia inteiro no carregador, porque senão ele desligava. Eu sei, Então, sei assim, muito bem como é isso aí. aquele momento, aquela fase humilhante que todo mundo passa, que é ter um notebook que precisa ficar pendurado na tomada. Você não precisa de nada, você precisa de você. Aí depois de um mês você vai comprar uma lingerie. Depois de 2 meses você vai comprar um brinquedo numa loja cujo brinquedo é R$ 13, sabe? Uhum. Então, O, eu não vou dizer que é fácil, porque não é, mas acaba sendo mais acessível do que, por exemplo, ir pro outro lado da cidade e conseguir um trampo no shopping que é bem mais abusivo e cansativo do que estar dentro da sua casa. e o principal, tem um ponto interessante também, que é a questão do PG, né, cara? Você já não precisa fazer, né? Tem gente Uhum, que gosta, tem gente que realmente faz por necessidade, tem gente que faz por necessidade e acaba gostando, né? uhum. Mas já é um ponto muito positivo, cara, que porque a questão do programa, pode ser submetido a muitas coisas, né? Questão de local, segurança, principalmente, né? Então esse é um ponto matador, cara. Com certeza. Eu conheço muita cam girl que não faria programa. E eu conheço muita acompanhante, digamos assim, Uhum. que não faria camming nem pornô. Eu entendo o pessoal que gosta de fazer, mas é porque eu sou praticamente um eremita. Se eu puder não sair de casa, eu não saio. Eu sou inimiga da aula presencial, por exemplo. Sei, Quando sei. voltaram as aulas presencial na universidade, eu estava completamente infeliz. Eu tive que trabalhar, fazer um estágio presencial, e eu ia 8 horas da manhã pensando, pelo amor de Deus, eu estou tão habituada a estar o tempo todo trancada dentro de casa, que sair não é lá o meu favorito. Uhum. Mas, porque assim, muitas se submetem ao camming porque dá pra esconder, sabe? Sim, sim. Dá pra esconder a sua identidade no camming. Dá para cobrir a tatuagem. No início eu cobri as minhas tatuagens com maquiagem e com bandana.
Dá para você não mostrar o rosto. Você não precisa entregar os seus dados bancários para uma transferência. Você não precisa se preocupar com a sua segurança, digamos assim. Segurança digital sim, mas a parte física, de um jeito que o programa você precisa e o Kimi, eu sinto que você consegue ir sozinha, sabe? Sim, Por sim. muito tempo você consegue sozinha, mas o programa não. Você precisa ter pelo menos uma rede de apoio ou diálogo com outras trabalhadoras presenciais para poder fazer dar certo, porque até mesmo questão de segurança, muita gente não tem muito bom senso e se joga lá sem ter algumas ideias e sem saber, por exemplo, seus próprios direitos por lei. Então fica um Uhum. pouco mais difícil Vai pra e um cabaré perigoso. às vezes também, né? Acaba indo pro cabaré e acaba tendo que lidar com o horário de outra pessoa, que é, por exemplo, imposto pelo cabaré, de um jeito que, enfim, tira um pouco da tua autonomia. Uhum. E é isso, a gente pega todos esses pontos que caem por terra quando a gente está trabalhando com conteúdo, live. Isso aí pra mim é o que chama mais atenção de longe. E a questão, principalmente, do anonimato, né? Porque live dá para vender Uhum. conteúdo sem mostrar o rosto? Dá, mas minha agência mesmo a gente não trabalha e fala para as outras agências que aprendem com a gente também não fazer isso porque dá mais trabalho, entendeu? Já com live é bem diferente, é muito mais normal, né? Eu acho, ou não? É assim, olha, tem, por exemplo, sei lá, um casal que eu gosto de usar como exemplo é o casal Fogoso. Uhum. Eles são os queridos, eles são ótimos. Eles fazem um puta de um sucesso no Privê. Ninguém faz a mínima ideia de quem são essas pessoas. É a senhora Fogosa e o senhor Fogoso. Eles nem criaram um nome extra fantasia. E eles estão sempre de máscara. E como, por exemplo, eu acho que se eles tiverem tatuagem, eles escondem, porque eu nunca consumi o conteúdo explícito deles, eu sigo eles nas redes. E assim, pô, os caras estão assim, num nível de vida discreta, ninguém faz a mínima ideia de quem eles são. Talvez eles até tenham um outro trampo. E quando eles gravam vídeo, por exemplo, fora de casa, eu sei que eles colocam um blur na cara dos dois. Eles não gravam na cidade deles, então eles vão para locais que não dá para descobrir que foram eles. Eu acho isso assim fenomenal. E eles estão Isso no é. privê faz uma cota. E ninguém faz a mínima ideia de quem são essas pessoas. Isso é E dá muito para esconder show. o rosto e ser discreta. Tem a Cassie, que é do privê. Também ninguém faz a mínima ideia de onde é essa mulher. Ela é uma entidade, assim. Ela mostra o rosto. Ela vende conteúdo, aquela coisa toda, mas ninguém faz a mínima ideia de onde ela está, ninguém faz a mínima ideia de quem ela é, e eu acho isso impressionante. E ela também tá uma cota no privê. Mas essa, pelo que você deu pra entender, o casal Fogoso, aliás, é meu vulgo, ele tem outras redes sociais, ou não? Eles têm Twitter, que é Uhum. onde eles são mais ativos, e eles têm Instagram também. Mas a vida deles é basicamente no privê e no privacy, se eu não me engano. Entendi. E a outra que você comentou, ela só fica no câmera preview ou também tem outras redes? A Cassie, ela é só no privê. Ela tem Imaginei. as redes existem, mas assim, ela simplesmente não se comunica mais nas redes. O que eu acho que deve dar uma paz muito grande no coração dela, pois redes sociais. Uhum. E assim, ninguém faz a mínima ideia de quem é. Essa aí já mostra o rosto. Tanto que às vezes eu falo sobre mostrar o rosto, porque tem a galera que acha que para transmitir você precisa mostrar, o que eu acho que já não é mesmo. Não faz muito sentido, especialmente quem tá em perigo, sabe? Eu acho muito ruim a cobrança que muita gente tem de que tem que mostrar o rosto, tem que se expor, tem que fazer Twitter, tem que fazer Instagram, tem que fazer isso, tem que fazer o outro, porque, como você falou, tem gente que saiu expulsa de casa, Uhum. tem gente que vem de família religiosa, tem gente que às vezes está num ambiente tóxico, às vezes está fazendo camming porque quer sair de um relacionamento que não é saudável, e daí tá transmitindo enquanto o marido não tá em casa, digamos assim. Você É, você considera, se você expõe, considera você se lasca. traição? Isso aí, fiquei curioso agora. Meu namorado e eu não. Mas tu, no caso, tu fazia nisso, nesse ponto, no caso? Hum? Não, nesse caso Não, que eu achei não. curioso do relacionamento tóxico. Não, acho que não. Porque assim, é porque teve um caso que eu tive que ajudar uma querida Uhum. porque ela era casada com um marido abusivo que não deixava ela trabalhar fora de casa. Só que ela passava o dia sozinha. E ele trancava a porta e o portão. Então ela não podia Caraca! sair. E daí, futucando nas redes sociais, aquela coisa toda, ela acabou encontrando uma criadora e daí ela começou a transmitir com todos aqueles cuidados, com toda aquela coisa, ai meu Deus do céu, sabe? Guia anônima e tal, o que fez com que ela conseguisse juntar uma grana para pegar um ônibus e fosse para outra cidade, em que ela conseguiu alugar um apartamentozinho e seguir a vida dela longe desse cara. Daí eu,
É meio esse exemplo, sabe? Então, tipo, uma pessoa nesse caso, Hum, ela não pode ir lá e mostrar a cara no Twitter. Ela não pode mostrar a cara no Instagram. Ela não deve estar no TikTok. Ela cara, tem que estar, por exemplo, restrita a uma plataforma de gaming sem se exibir, porque ela precisa da grana para sair daquele local perigoso. E se ele descobre, ela está em risco. caraca, pô, esse exemplo aí foi muito específico, porém muito real, ó, cara. Esse eu não Eu- imaginava esse POV, ó. É bem Simplesmente. mais comum do que a gente pensa, sabe? Porque Aham. assim, essa foi específica porque ela pediu ajuda pra mim no quesito dinheiro. Ela chegou e falou, olha só, eu tô tentando, não tô conseguindo, se você conseguir me ajudar com uma grana, eu falei, pô, beleza. Mas tem gente que chega e fala, olha só, Mia, eu tô passando por isso aqui, o que que eu faço pra fazer mais grana no privê? E daí, enfim, acho que eu já recebi acho que umas 20 e poucas mulheres nos últimos anos que passam por esse processo de utilizar do Kemi para sair de um local em que ela corre riscos. Entendi. Uma pergunta que eu fico, qual foi, assim, eu com certeza deve ter isso, que aqui a gente recebe, que assim, quando uma modelo chega pra gente, a gente pergunta o que ela se sente confortável pra fazer. Por exemplo, eu não faço sexo anal. Ah, ok. Mas, assim, os clientes que compram o conteúdo, eles pedem muito isso e fazem a velha e boa proposta. Ah, mas tu queria quanto pra fazer tu quer quanto pra fazer um vídeo desse? Entendeu? E chega pra você, ah, tu quer quanto pra mostrar o rosto em live? Como funciona isso? Hum, bastante. Sim, É que imagino. assim, um que eu não faço é anal, por exemplo. Uhum. E é comum que os caras venham pedindo pra eu fazer anal. E eu falo, olha só, eu não faço. Aí ele fala, ai, quanto é que você quer? Eu falo, me pague 2.000 conto. Você tá disposto? Eles não estão. Mas teve um que esteve. Eu falei assim, rapaz, Deu eu certo? caí na minha própria armadilha. Deu certo, mas eu caí na minha própria armadilha. Porque eu coloco um valor muito elevado, porque eu não quero fazer e eles não vão Sim, querer pagar. sim. Mas Aham. aí quando o cara fala, ah, eu vou pagar, eu fico, Aí tu rapaz. fica, porra, tô feliz e Tem, puto. tem o anal, tem o mostrar o rosto e tem o trazer o meu namorado pra chamada. E daí eu já Uhum. não faço isso. O meu Entendi, namorado, enfim, eu deixo ele lá e eu aqui. entendi. E ele é super de boa, né? Aparentemente. Ele é super tranquilão. É porque eu acho que o fato dele ter uma amiga que é garota de programa da época da escola fez com que ele fosse muito tranquilo. Ele sempre olhou assim e falou, não, trabalho sexual é trabalho, eu estou completamente tranquilo. E Felipe é um fetichista, a gente se conheceu no Fat Life. Onde? Então, assim, no Fat Life. O Não, Fat Life é um Facebook para fetichistas, não, praticamente. nunca vi, cara, esse aí, ó. É muito bom. Eu criei um público fetichista muito forte lá, assim. E foi onde a gente se conheceu. Então, como a gente se conheceu nesse ambiente, Ah, em que sim. os dois estavam tentando descobrir e estudar fetiches, ficou mais tranquilo. Aí ele tem essa amiga de infância, que é garota de programa, e quando ele começou a se relacionar comigo, foi uma coisa super natural para ele, como seria se ele estivesse namorando, sei lá, uma garçonete, uma professora, Com enfim. benefícios, com benefícios. Sim. Com benefícios, que é eu estar em casa com ele o tempo inteiro. Então ele tá no Aham. home office a todo lado. Apenas Cara, vantagens. rapaz, essa questão do cara ter amiga garota de programa é difícil é não ter, pô. Que todas as tuas colegas, não todas, né? Eu acho que possivelmente em breve vai normalizar. Sabe aquele meme de mulher quando termina o ensino médio? É bolo de pote, manicure, etc. Em breve vai ter a questão de vendedora de conteúdo. Bem normalizado. Na- não ironicamente, não ironicamente, tem o meu grupo de amigas da escola. A gente é amiga desde os 14, 15 anos. Quando a gente saiu da escola, teve a empreendedora, ela é confeiteira, tem uma que entrou numa faculdade particular, uma que entrou numa faculdade pública, e tem eu. Tudo bem, tem a parte de entrar na faculdade pública também, mas teve eu que também fui pra parte da putaria. Então, quando a gente se junta, é não ironicamente. Cara, isso é muito incrível, cara. Isso é muito bom. Simplesmente muito bom. Daí faz parte. Acho que é um momento canônico na vida de toda mulher ter uma amiga, e se você não tem uma amiga, você é a amiga Você é que a trabalha amiga, com cara. putaria. Simplesmente aceite. É isso é 100% verdade, tá? Isso é muito verdade. Uhum. Tá. A Liga, o programa Liga, lá em 2010, se eu não me engano, ele fez um levantamento de que no Brasil, naquela época, tinha aproximadamente 1,5 milhão de trabalhadoras sexuais. No Brasil.
Mas especifica se é Kangirl, se é GP? Assim, eu acho que 90% era GP, porque a gente tá falando de 2010. Então, tipo, Kemin não era tão presente no Brasil Uhum. quanto era na gringa, tanto que o Privé nem tinha nascido. Então, assim, considerando que teve um boom depois da pandemia, eu imagino que esse valor tenha dobrado. Sim, Então, cara, assim, pô, com certeza. é tecnicamente 1%, mais de 1% da população brasileira que a gente está falando. E a gente está falando de pessoas que se reconheciam como trabalhadoras sexuais. Exato. Porque tem Eu ia gente que não se comentar isso. reconhece. Tem a- Atrizes pornôs não se reconhecem, criadoras de conteúdo adulto, até mesmo acompanhantes de luxo, né, que só vão junto do cara e as do job. não se relacionam sexualmente, elas também não se consideram muitas vezes. Então a gente está falando só de pessoas que se autoproclamam trabalhadoras sexuais. Então o número é muito elevado. Não é pouca coisa. Eu acho Então, que nessa questão existem. ainda tem a galera que não fala, né? Que faz, só que não fala. No offzão e tal. Então o número deve ser bem maior. É, a galera que faz como renda extra. Uhum, uhum. E, ó, e a galera trabalha duro, viu? É, Sem ironia. Mas é um trabalho absurdo. sim, tem gente que trabalha durante o dia em uma coisa. Eu conheço uma dentista que é dentista durante o dia e de noite ela tá lá, No câmera? no trampo. Não, ela é GP. Entendi. Do job. As do job. É certo. As do job. As do job é muito bom, cara. Uhum. Olha, em questão de plataforma, eu não tenho tanto conhecimento sobre esse mercado de Kangro, porque exatamente eu não atuo diretamente, eu não atuo em nada nele, né? Para falar a verdade. Mas eu vi que a mais famosa, né, que é a câmera privê, ela tá cobrando 50% do que entra, cara. E não era assim antes, pelo que me falaram, correto? Sempre foi Sempre 50%, foi? mas quando você chegava, era a 6 meses ou um ano, não me lembro exatamente, você podia pedir para eles aumentarem a tua porcentagem. Tinha gente que conseguia chegar a 55% para si, 60% e 65%. Eu acho que a que eu conheci que tinha mais era essa moça, de 65%. Você solicitava e eles entregavam essa porcentagem. Mas em 2021 eles cancelaram. Cara, complicado. É absurdo, né, pô? É muita É coisa. absurdo, mas ele ainda não é o pior. Tem o Streamate, por exemplo. O Streamate é 30% para modelo. E se você entra por agência, o que é muito comum, porque existem os shout-outs, você pode ficar com 25%, 20%. Conheço uma agência que só dá 10% para modelo. Compensa na sua visão? Não. Eu acho que além da questão do recebimento, as nossas modelos também aqui trabalham muito, mas é um trabalho assim de gravar conteúdo, não ficar direto na câmera, sabe? Porque em live é Uhum. live, né? Aí Era muito quanto mais tempo tu ruim, ficar, mais tu ganha, correto? é verdade. Porque assim, quando eu entrei no Streamate sozinha, e depois de mais ou menos 6 meses no Streamate, uma moça americana, estadunidense, me convidou para participar da agência dela. E, pô, eu lá encantada, a moça faz. Na época ela fazia US$ 1.500 por dia. E Por assim, dia, pô, era caraca. muito por dia. Só que, por exemplo, isso aí foi em 2021. Ela tava no Streamate desde 2010. Então, assim, eram 11 anos de trabalho. Eu falei, pô, ela ganha muita grana, ela tem muito seguidor, ela tem um público imenso. Se ela fizer shout-out pra mim, vai ser muito bom. E daí eu entrei e eu ganhava 20%. Antes era 30 e daí 10% dos meus 30 iam para ela. E assim, eu acabei achando que não valeu a pena, porque embora minha sala tenha movimentado mais, não era um movimento absurdo que compensaria. Uhum. E daí chegou, acho que depois de 3 ou 4 meses, eu falei assim, olha só, eu vou sair, porque eu tava num movimento ok, eu tava indo bem, e eu sinto que participar da agência e tirar uma porcentagem minha não tá sendo vantajoso. Ela falou, ok. Mas como eu entrei sozinha na plataforma, quando eu saí da agência, não teve diferença. Mas se você entra no Streamate, junto da conta da agência, então você criou pelo link da agência, você precisa pagar a sua conta e passar um mês sem transmitir. Isso é paia, né? É, pra Poxa, tu ver. cara. Então, resumindo, não compensa. Não compensa. Eu acho que só se tu tiver um puta de um público, só se a moça fizer, tipo, levar um público gigantesco pra tua sala, sabe assim? Um público que faça você ganhar 500 conto, US$ 500 por dia. Se Pra não ti, for pra isso, não ti, vale a pena. pra ti. Pra ti. Uhum. Caraca.
E até É US$ 500 imenso. pra ti é um dinheiro absurdo que roda, né? Então. É muito dinheiro. O Streamate dá muito dinheiro. Mas o problema dele é exatamente a porcentagem. É Uhum. 70 só para a plataforma. E existem outras plataformas que a porcentagem é um pouco menor e é mais confortável. Então, tipo, 50% do prevê é um absurdo? Eu acho que sim, né? Vamos Uhum. combinar. Porque grande parte do trabalho é nosso, sabe? É Uhum. como se você. Eu falo que o câmera privê é como um prédio comercial, sabe? Você alugou Uhum. uma sala vazia. E seria sacanagem demais se pegar, sei lá, um fisioterapeuta que vai para um prédio comercial e esse prédio ficar com metade do que esse fisio recebe, obrigatoriamente. Não é nem um aluguel, que o aluguel, enfim, no mundo ideal seria até 20% da renda dessa pessoa. Porque aí você chega na sala vazia, eles não disponibilizam a câmera, não são eles que vão te dar o computador, não são eles que vão te dar a iluminação, eles que vão te dar algum tipo de aula ou direcionamento para se comportar na transmissão, não é ele que vai te Não tem dar, nenhum material de sabe, apoio no câmera privê? Não, Nada, não, nada, eles nada. não entregam. Caraca, isso é muito estranho, né? Eles dão umas dicas muito específicas, então é aquela coisa assim. Eles dão muitas dicas de fotografia. Tem um post deles muito legal no blog com a Anitta Saltiel, que é uma cam girl e roteirista de filme pornô, em que ele ensina assim como tirar fotos fenomenais. E é um post muito bom. Mas são aqueles posts mais genéricos, do tipo, é assim que funciona essa parte aqui do site, é assim que funciona essa ferramenta. E não há como se comportar no grátis para que você tenha um bom público, sabe? Uhum. Isso aí você acaba tendo que aprender sozinha. O que é muita coisa. Então, por exemplo, o Lush é muito solicitado no Privé, que é aquele brinquedo, o vibrador que conseguem controlar a distância. Pô, o Uhum. Lush é muito caro. O Lush é bastante caro. Cara, assim, E quanto mais ou assim, menos? Tem um. o que eu comprei foi em 2021, que é o Lush 3. Na época, eu paguei quase 2.000. Acho que foi, eu paguei Hum, 1.800 e porrada porque eu paguei no Pix. Então eu recebi o desconto do site. entendi. Aí, eu não sei se tá mais caro agora. Mas, pera aí, fiquei na dúvida. Você manda pro cliente? Como assim? Você conecta o. Tem o aplicativo do vibrador. Aham. Você conecta o aplicativo do vibrador na plataforma. Você recebe um código no aplicativo e daí você coloca o código na aba Privé Toys, que tem no câmera privê. Daí, quando você vai transmitir, você liga o seu vibrador, você acessa o aplicativo para fazer a Aham. conexão e daí você liga no site. O cliente pode controlar, no caso? Pode. Caraca, isso é genial, Fica- pô. Isso é ah, genial, cara. tem no Privé, no StripChat, no Streamate, eu acho que tem no Live Jasmine, mas eu não tenho certeza. Mas tem, é bem comum nos sites no geral. Caraca, pô, que show. Eu não sei também porque nunca entrei na plataforma assim, sabe? Sou leigo nessa É muito bom, questão. facilita bastante. É Sim, sim. lucrativo, sabe? É um aplicativo, um vibrador, um aplicativo lucrativo. Mas, até você conseguir juntar 2.000 conto para pagar por ele, é um processo. Tem que E passar um ninguém tá te mês no câmera ajudando. privê, será? Quanto tempo tu Não, acha? tem que passar mais. Tem que Tem que passar passar mais, mais. né? É porque, assim, considerando que tem todas as outras contas das pessoas, acaba não sendo uma prioridade. Porque, embora seja um investimento no teu trabalho, é um investimento que é relativamente incerto. Porque ele vai dar retorno depois de muito tempo. Então, assim, eu tenho o meu Lush há quase 3 anos. Ele se pagou em 3 meses. Mas aí fui eu, sabe? Pô, fiquei imaginando, dá pra fazer uma coisa dessa, tipo um sorteio, né? Pra quem tem Instagram, pra deixar o cliente controlar. Cara, muita gente pagaria por isso, com certeza. Tem cara que paga por isso. Porque, assim, tem o aplicativo da Lovens, De que é o qual? Lovens Connect. O Lovens, que é a marca do Lush. Aham. Você conecta nesse Connect para se ligar à plataforma. Mas Uhum. tem o Lovens Remote, que aí você envia o link para a pessoa e a pessoa controla do aplicativo dela. Caraca, muito bom, pô. Eu não Então tem acredito que eu cara nunca que vi nenhuma faz isso. promoção disso no Instagram, cara. Então acontece isso assim, tipo, o cara que vem pro WhatsApp, ele fala, eu tenho o aplicativo da Lovense. Rola de usar o Lush? Eu falo, rola. Aí ele paga, né? Daí eu Uhum. mando o link para ele
Você pode colocar, tipo, o período que ele pode controlar, tipo, 10 minutos, que é o tempo da chamada. Ele fica controlando a distância, enquanto você tá lá. Caraca, pô, que Eu show. acho genial. Genial, pô. Genial, Eu acho genial. genial. Tu acha que, assim, tu acha, no teu público, quantos por cento pedem isso aí? 40%. É. 40% agora no WhatsApp. O pessoal do WhatsApp, ele é um pouco mais simples, sabe? Tipo Uhum, assim, o do privê gosta de provocação, gosta de curtição e tal, aquela coisa que costuma ser mais longa. uhum. No WhatsApp não, no WhatsApp eles são um pouco mais diretos, então é 10, 20, 30 minutos no máximo. No privê eu acho que 70% do meu público gosta do Lush. No WhatsApp é uns 40%. Mas a questão, tu acha que tu consegue ganhar mais pelo privê ou no Zap? Eu ganho mais pelo Zap, com certeza. Imagino, cara. É que faz muito tempo que eu não transmito no Prevê, sabe? O Prevê não é minha primeira renda desde o início de 2022, Uhum, sabe? Eu gosto muito do Prevê porque eu acho que é uma plataforma muito intuitiva e eu criei um público muito querido por lá. Porque assim, tem cara que não quer revelar a própria identidade, tem cara que quer ficar discreto, ele não quer fazer o Pix, esse tipo de coisa. uhum. Então eu entendo. Até porque, por exemplo, eu não aceito cartão de crédito, né? Tem que ser na base do Pix. Então, o cara que tá no Privê, ele vai pagar pelo cartão. Tem algum motivo pra tu não Daí. aceitar cartão? Posso estar Hã? compartilhando? Tem algum motivo que tu não usa cartão? Não, é porque eu nunca tentei usar, digamos Ah, assim. sim, sim, Eu só entendi. nunca tentei. Tá lá. Prefere E o daí. Pixão mesmo. É. E daí os caras, até mesmo por questão financeira, eles preferem um privê, porque lá eles vão pagar o valor e tal no cartão e seguir a vida deles. Ah, daí eu volto pra lá de vez em quando, principalmente quando me chamam. Mas o meu público é muito fiel no WhatsApp, então, mesmo que eu vá transmitir no privê, por exemplo, numa sexta-feira, e queira transmitir 3 horas, eu não consigo passar 3 horas online direto. Porque a cada 10 minutos tem uma pessoa mandando mensagem falando, vamos fazer chamada. Eu tenho que ficar pausando. Aí as 3 horas que eu separei pro privê, por exemplo, eu fico online 20 minutos, 30 minutos, que acaba não valendo a pena, Mas você faz a sabe? chamada, né, no caso? Uhum. E daí Cara, eu tenho que ficar parando pra fazer a chamada no WhatsApp, fica aquela coisa meio chata de eu parar o privê pra atender no WhatsApp, ligar de novo, esperar vir o engajamento mostrando que eu tô online, pra uhum. aí logo depois o cara mandar mensagem no WhatsApp e falar, oi, quero uma chamada, manda o Pix. Aí lá volto eu pro WhatsApp. Tá, isso aqui eu preciso perguntar pra você, sinceramente. Eu não sei se você já deu uma olhada no conteúdo que eu produzo, né? Então, aqui a gente também ganha muito mais pelo WhatsApp. O volume de venda é muito maior pela simplicidade, que é, né? Comprar por lá. Uhum, E assim, fica dividido entre 50 para pack e 50 de chamada, sabe? uhum. E as modelos não fazem a chamada, é a gente que faz, sabe? Você já chegou a fazer isso? Ou alguma aluna sua já fez isso? Como seria? Não, eu sempre faço as chamadas. Entendi. Tu acha que pode dar ruim? Tipo, Dependendo do caso, acho que pode. tu acha que pra cliente recorrente, se pá. Eu acho que eles percebem, sabe? E assim, o meu público tem uma coisa que é muito forte neles, o que eu acho muito legal é que eles gostam muito que eu fale o nome deles. E eu acho que isso é uma Sim, das coisas que faz com que o meu público seja muito forte. Porque toda vez que o cara me manda o Pix, eu gravo o nome dele. Pode ser o nome mais esquisito que eu já vi. Eu vou gravar o nome dele. E durante a chamada eu falo o nome dele. Ou, dependendo do caso, o apelido é muito dele. apelido, e é muito apelido estranho. O vulgo, né? E daí eles pedem. E daí eu falo, pô, vou chamar. O cara me liga, e o nome dele é Paulo, eu falo, pô, vou chamar o cara de Paulo. Aí eu falo Uhum. Paulo, várias Paulinho. vezes ao longo da chamada. Dependendo do caso, tem cara que pede pra, tipo, você anotar o nome dele na curva do peito, Sim, sim. e daí acaba, sabe, sendo aquela coisa de eu não achar que vale a pena fazer uma chamada pré-gravada e entregar pra todo mundo. Isso acaba, óbvio, tirando muito do meu tempo, porque eu Sim, tenho que parar pra fazer a chamada, mas isso cria uma relação de confiança sim, muito sim. forte com o meu público, tanto que eu tenho cara que tá comigo desde 2020 e faz chamada todo mês. Sim, sim. Eu tenho um cliente que eu acompanhei Sabemos o muito bem casamento como e é o isso. divórcio. Como é? Eu tenho um cliente que eu acompanhei o casamento e o divórcio, por exemplo. Caraca, foi muita loucura, né, pô? É. É muita loucura. Ó, fiquei. É porque, Mia, tem Hum, um tipo de lead, né? Que é que a gente chama.
Porque tem o cara que compra porque gosta de ver pornografia e quer ter um contato maior contigo, né? Que é o passo 2. E tem gente mesmo que só quer. Não é pela pornografia em si, porque o tesão já vem na gente, né? É algo biológico, né? Uhum, E faz parte. ele realmente pega. Ele nem pode consumir muito, mas ele começa até a consumir mais quando tem uma pessoa que ele se interessa, sabe? Então, Uhum. isso de firmar relação e manter mais relação e trabalhar o LTV, você gravando a própria. Gravando não, é fazendo mesmo a chamada, com certeza, né? Uhum. Mas também é um tempão, né? Imagina. É um tempo, assim, eu passei uma semana de férias esse mês de julho, e assim, foi. Você percebe que você ganha muito tempo quando você tá de férias. Uhum. Que se eu for contabilizar todo o tempo que eu passo em chamada transmitindo, pô, é um total de umas 4 horas por dia em que eu tô ativamente em chamada de vídeo. É, e isso é um Nem trabalho. óbvio que. É um É trabalhozão, que tem as trabalho bruto. conversas, tem o sexting, tem a venda de conteúdo e tal, mas assim, ativamente, dentro de chamada são umas 4 horas por dia. E pô, eu tinha 4 horas pra fazer outra coisa. Sim, É um sim. tempinho. É um tempo, pô. Na verdade, todo o tempo que é nosso tem que ser valorizado. É por isso que eu não gosto de incomodar ninguém, sabe? Eu posso não estar fazendo nada, mas é o meu tempo. Eu decido o que eu faço com ele, sabe? Se eu quiser Eu fazer gosto muito nada em vez de ter de, um tempo né? inútil. Hã? É, não gosto de atazanar ninguém, gosto muito do meu tempo inútil. Ah, eu estou livre, vou ficar deitada no chão do meu quarto Sim, olhando pra sim. cima. Que é o seu tempo. Exatamente o seu tempo. Exatamente. Porque quando você trabalha, aí você percebe que o dinheiro não tá necessariamente ligado ao tempo que você gasta trabalhando, por assim falar bem entre aspas, né? Que você começa a Uhum. perceber que seu tempo vai valendo mais que o dinheiro. Você troca tempo por Sim, dinheiro e depois dinheiro por mais dinheiro. eu acho que é por isso que eu saio muito de plataforma, assim. Eu gosto de plataforma, acho que é confortável, sabe? Isso que você É gosta, né? confortável Do porque eu não exibicionismo, no preciso. caso. É, mas é porque na plataforma eu não preciso me preocupar com nada. Eu não preciso me Uhum, preocupar se o cara tá transferindo ou não, porque automaticamente tá entrando na minha conta. uhum. Eu não preciso ficar de olho no tempo que a gente tá lá em chamada. Eu não preciso prestar atenção nessa parte do dinheiro entrando. Então, assim, no WhatsApp eu preciso, sabe? Mas é que eu ganho muito mais no WhatsApp. Sim, Porque, sim. pô, 3 horas de privê, estando o tempo inteiro em chat exclusivo, né, que é o chat mais caro, Uhum. eu ganho em 3 horas, é mais ou menos R$ 100 por hora. Pô, 300 conto em 3 horas. 300 conto é a minha hora no WhatsApp. E é muito comum que os caras paguem taxa pra usar algumas coisas. Então ele quer, tem taxa do fetiche, tem taxa do brinquedo, tem taxa do tamanho do brinquedo, porque se o cara quer um brinquedo grande, ele vai pagar uma taxa mais elevada, tem taxa do luxo. Então assim, pô, eu ganho muito mais estando no WhatsApp, então eu prefiro me dedicar a ele. Mas é um trabalho mental que acaba sendo cansativo. Porque, Sim, por sim. exemplo, os caras gostam muito de aplicar golpe. Do tipo, ah, te mandei o Pix. Aí não apareceu a notificação. Eu só ligo pro cara, não quando ele me manda comprovante, mas quando eu vejo a notificação aparecendo no meu banco. Com certeza. Mas Com certeza. Tem muito uma vez golpista. aconteceu de seis. Uma vez aconteceu de 6 caras mandarem Pix ao mesmo tempo. E eu tive que fazer a filinha deles. E nessa filinha, a minha falta de atenção, eu coloquei um cara que não tinha mandado dinheiro. Aí ele mandou um comprovante. Só que, sabe quando vem aquele estalo na tua cabeça de, peraí, Isso aqui tá calma. parecendo errado. Algo de errado não está É, aí eu, certo. a- aí eu abri o comprovante e a fonte do valor estava diferente do resto do comprovante. Os Aí eu caras nem falei se assim, preocupam, meu pô. bem, você pode me dizer seu nome de novo, por favor? Ele falou o nome dele, eu abri o extrato do meu banco, eu tirei um print, eu falei, olha só, na última hora não teve ninguém com esse nome aqui mandando dinheiro pra mim. Óbvio, eu borrei o nome, o sobrenome de todos, né, deixei só o primeiro nome, e eram nomes bem comuns, tipo João, José, Pedro, essas coisas. Uhum. Nada que pudesse expor os caras. Eu falei, olha, ninguém me mandou. Aí ele, não, mas vocês são todas golpistas, não sei o que. Quando o cara vem com vocês todos golpistas, eu já penso, ó, esse aqui tá tentando meter o golpe em mim. Ou às vezes o cara mandar tipo 1 centavo e Sim. querer a chamada. Ou ele ficar com esse papinho de, é que meu banco não tá mandando, mas você sabe que eu mando, vamos fazer chamada? De cara que, tipo, ele faz 4 chamadas contigo ao longo de 2 meses. Uhum. Aí, sei lá, na quinta chamada ele já mete um, é que meu banco não tá indo. É que eu não tô conseguindo. Poxa, amor, eu mandei, confere aí.
Pô, isso é um trabalho mental, porque você tem que prestar atenção. Sim, 1 hora sim. da manhã, cansada, depois de passar o dia trampando, lidando com gente, o cérebro já não tá muito bom. E é foda Com porque isso plataforma no dia interfere todo. no atendimento, né, cara? Você vai se estressando e vontade é de. E, eu, e o pior Foda. é que eu sou esquentadinha, então qualquer coisa me estressa. Sabe porque você é do Nordeste? Dá pra perceber, né, pelo seu Hum, sotaque. Acho que tem a ver. Eu não sei, Arretada. mas a minha mãe fala que eu tenho o sangue estressado do meu pai. Ela Hum. fala que eu tenho o sangue estressado do meu pai. Mas também não dá pra gente dar moral pra filha da puta, né? Os caras querendo, querendo mandar comprovante Uhum. falso. Eu acho que o Nego Di faria isso, Não, com certeza. Tu viu, né, que ele mandou comprovante falso lá eu pra. vi, eu tenho Caraca. certeza que era um do tipo. Mas os que mais me aplicaram golpes, eu tenho um top 3 de DDD que mais me aplicaram. Compartilha pra DDD gente, por 11, gentileza. Aham. DDD 11, DDD 21 e DDD 19. Os três, assim, que mais tentam. Eu acho que é porque o público lá é maior, né, de plataformas no geral, mas são os três DDDs que, assim, eu, eu vou anotando, né, e eu vou bloqueando os caras que tentam meter o golpe pra cima de mim. Aí quando eu abro meu WhatsApp e vejo bloqueados, aí eu vejo vários 11, assim. O Eu teu, atendo 11 todos os dias. o teu WhatsApp chega a cair ou é tranquilo? Ele já chegou a cair mais. Assim, quando eu usava o WhatsApp Business, ele caía todo mês. Uhum. Aí todo mês eu tava passando pelo estresse de ir ali comprar um chip novo. E cai muito Aí rápido, depois né, eu pô? parei. Ah, cai muito Cai. rápido. Cai muito rápido. E daí eu parei de usar o WhatsApp Business e usei a duplicata do WhatsApp. Facilitou bastante. Porque é visto como número pessoal. A duplicata do WhatsApp? É, você pode duplicar o aplicativo. Ah, sim. Aí Entendi. eu uso a duplicata. Bem Sim. mais fácil. Mas você recebe muito tráfego de lead? Sim, tem uma média diária quando chega? Rapaz, fica entre. Nos dias mais tranquilos, eu recebo uns 35, 40 mensagens. Óbvio que nem todo mundo fecha. Tem gente que vem Uhum. só pela curiosidade. Mas já teve dia bom que, assim, eu recebi 100 pessoas. Eu falei, pô, eu não vou Mas atender essa você galera mesmo toda, não. atende ou já tem uma pessoa assim só pra marcar? Você mesmo atende? Depende do dia. Assim, quando é um. E eu tô na companhia do meu namorado, acontece de eu estar fazendo a chamada e a pessoa mandar mensagem e ele responde pelo meu computador, do É, mas tipo, ele é oi, boa tranquilo mesmo, né, tarde. cara? Ele é a Simplesmente. pessoa mais tranquila que eu já conheci, assim. Então, tipo, eu tô fazendo a chamada, tem 3 caras na fila. Eu não posso parar a chamada pra responder. E tem cara que é impaciente, ele não quer esperar muito pra você responder ele, porque ele só quer saber o valor e seguir a vida dele. E Uhum. daí ele vai lá e fala, oi, boa tarde, tudo bem? O que que você deseja hoje? Aí o cara fala, eu quero saber os valores. Aí ele responde os valores. Aí, geralmente, quando respondem os valores, os caras perguntam, tá disponível? Ou quando eu posso te chamar? Aí ele fala, tô disponível daqui a meia hora, 1 hora. Aí os caras, beleza, daqui a 1 hora eu volto. Aí é um trabalho a menos pra mim. Mas é só quando é um dia muito movimentado em que eu fico caótica, porque é gente atrás de gente, e eu fico, tipo, não dá pra eu parar pra responder essa E galera. o Mas nos principal, tu dias, mesmo faz a é chamada, né, tranquilo. cara? Isso é um tempão. Uhum. É. E daí, nos dias mais tranquilos, eu consigo responder de boas. E a galera é que assim, tem a galera que já normalizou isso aí, eu falo de comportamento, sabe? A galera tá no intervalo do trabalho, né, no almoço, e quer fazer a chamadinha dele, não pode faltar, cara. Antes de ir pro A trabalho, maioria é assim. né? É um Eu pego hábito já. muito intervalo de trabalho, horário de almoço. Então, assim, quando dá entre meio-dia e 2 da tarde, eu falo, eu não posso fazer nada. Absolutamente nada. Porque é o horário que o povo para pra almoçar, e pronto, lá vem. Lá vem a galera do, não, eu tô no meu horário de almoço. Pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos, eu falo tranquilo. Aí quando é umas 4 da tarde, dependendo da função, aparece a mensagem, olha só, eu tô no meio do intervalo, vamos fazer uma chamada? E lá pela meia-noite e 1 hora da manhã, que são os caras que trabalham de noite, eles falam, tô no intervalo, posso te chamar? Eu falo, pode. Mas assim, É, são tá. os 3 horários mais Nesses dias, movimentados. uma pergunta pra você. Nesses dias de festa, sabe? Tava até conversando com o Brandon, que já veio em alguns Hum. episódios aqui do podcast. Aliás, você pode conferir na playlist aqui de todos os episódios, pra você que tá ouvindo. Tem a galera que, por exemplo, isso aqui é muito específico, tá? Só que eu amo coisas específicas porque vai dar realmente pra clarear o que você tá trabalhando, né?
E acho muito curioso também. A galera que vai pra festa, aí vai, não come ninguém, aí chega em casa naquela decepção misturada com tesão, sabe? Aí vai pra uma profissional da chamada. Já viu isso aí? Todo fim de semana tem. Sábado é o dia. Que sai mais na Sábado é o madrugada, né? dia, Ou não? é o dia dos caras acumulados de tesão. 3 horas da manhã do sábado é lotado. Os caras, ai não, acabei de chegar em casa, tá disponível? Se eu E tô os caras acordada, porque eu sou uma loucaço. senhora idosa. Bebida, droga, etc. Nossa senhora, eu já peguei cara que tava assim, viradaço. Já peguei cara cheio de cocaína. Já peguei. Isso foi um dia que foi até interessante, que foi um cara que ele saiu, né, pra dar um rolê. E ele foi numa casa de. Uma casa liberal, né? Ele solteiro foi numa casa liberal atrás de um casal. É. E assim, ele chegou e falou assim: olha só, eu só peguei mulher, mas eu queria pegar os dois. Você se importa em fazer uma inversão comigo? Eu, claro que não. Tipo assim, ele tinha comprado, por exemplo, camisinhas lubrificantes novas. Eu achei interessantíssimo. Um querido muito bem cuidado. Assim, foi 1 hora de tanto alternando entre inversão e alternando entre ele, enfim, bater uma. E foi muito interessante, porque ele chegou assim falando, olha só peguei mulher, não gostei, queria pegar os dois. Mas nenhum casal estava disposto. Nenhum casal bissexual, aparentemente. E assim, já peguei cara que chegou e falou assim, olha só, fui pra casa da minha namorada, não rolou o que eu queria, tá disponível? Tô. Entendi. Uma pergunta, tu consideraria isso aí traição? Eu acho que depende. Como assim? Assim, eu acho que não, sabe? É que assim, pra mim, traição tem uma coisa de ser constante e não estar envolvido um serviço, sabe? Porque pra mim, traição é uma coisa entre duas pessoas que estão a fim de ter uma relação, a parte dos seus relacionamentos monogâmicos, e vão. Quando você tá consumindo um serviço, eu acho que vai de cada casal, sabe? Sim, sim, com certeza. Por isso que eu estou perguntando Tipo assim, especificamente pra você. pra mim não, porque, por exemplo, eu e Felipe, quando a gente tá com vontade, a gente vai na casa de swing e curte, tá de boas. Uhum. Então, assim, pra gente é um negócio mais legal, porque a gente já é mais liberal. Mas tem algumas amigas Kim Girls minhas que, tipo, o que elas fazem, elas como Kim Girls, casadas, não é traição, mas o usuário via traição, sabe? Sim, sim. Não, Então, mas eu pra tô mim, perguntando assim, na parte do usuário dentro do mesmo. meu da Na parte do relacionamento, usuário, que é eu muito, acho que, muito curioso, eu né? acho Não que deu não, nada com a sabe? namorada e tal. Eu acho que não, porque eu sinto que o Kemin tá mais próximo da pornografia do que da prostituição. Eu sinto que o Kemin tá entre eles, né? Tem o pornô de um lado, a prostituição do outro, o Kemin tá bem no centro deles. Uhum. Então, o Bem Kemin, interessante. ele tá muito mais ligado à pornografia, porque você não tem nenhum tipo de contato direto, muitas vezes você não sabe nem o nome da outra pessoa e você não tem um desejo específico por esta pessoa. Uhum. Você só quer bater uma. Mas talvez o seu estímulo mental não seja o suficiente e você quer bater uma ouvindo uma pessoa te chamar pelo teu nome e o teu nome é Robson. Teu nome é Reginaldo. Teu nome é Whindersson, sabe? E Reginaldo é foda. você não vai achar num filme, no Xvideos, alguém te chamando de Whindersson. Talvez encontre, mas pouco provável. Então, assim, você vai atrás do Kemin, da chamada, porque é algo muito específico, você quer bater um e seguir trabalha, mas você quer bater uma com alguém chamando teu nome. Então, Uhum. pra mim, não é traição, porque é basicamente a mesma coisa que você dizer que vê porno não é traição. Eu não acho que é. Sim, sim. Tem quem acha, mas eu realmente não acho. Então, eu acho que entra aí. Entendi. Cara, bem interessante esse ponto. Bem interessante mesmo. Porque tem o contexto que você falou, né, de não ter dado nada com a namorada. Ai, ai. E os caras ainda pagam, né, pô? Mais Botam comum muita do que fé. parece. Sim, não, isso é Mais muito comum do que comum, cara. parece. Eu acho que, assim, um comportamento extremamente bizarro é o cara, sabe o cara que é mais comportadinho? Que ele não tem meio Uhum, que culhão pra atrair, sabe? Vamos supor assim. uhum, E assim, cada um tem o seu limite de comportamento, né? Aí pra ele, só de estar uhum. do lado da mulher tá dormindo, né? E ele tá fazendo sexting com outra mulher, sem a mulher dele saber, entendeu? Ele já fica, tipo, muito excitado com isso aí, sabe? Então, pra ele, a mulher às vezes nem pode considerar traição, mas pra ele, mas como ele considera, ele vai estimulado baseado nisso, entendeu? Sim, bem comum também. Uhum. Cara, daria pra escrever um puta livro só sobre a psicologia do lead, sabe? Seria muito interessante. Dá, Porque tem muito dá sim. arquétipo.
Tem bastante, tem muita coisa. O pessoal acha que o QM, a pornografia, a prostituição é uma linha reta e uma coisa muito simples de lidar. Mas, pô, quando você começa a chegar perto, quando você começa a observar, é muito complexo. Tanto que isso é uma coisa que às vezes eu falo para as meninas que me seguem. Porque assim, eu fico muito feliz delas me verem como alguém que entende do assunto. Porque eu me mato de estudar para isso. Uhum. Mas às vezes elas vêm com algumas coisas que eu falo, gente, tem coisa que eu não sei. Eu queria saber de tudo, mas isso nunca vai acontecer. E às vezes vem situações que eu olho assim e penso, gente, eu não faço ideia do que fazer nessa situação. Eu não tenho a mínima ideia de como me mexer. Porque é tudo muito complexo, é tudo muito grande, é um universo à parte. De verdade, assim. Sim, É um sim. universo completamente à parte. Tipo o Fat Life que eu falei, pô, você vai entrar em comunidade ali, realmente parece um Facebook mesmo. Você entra numa comunidade, Aham. são tantos ramos, sei lá, podolatria. Tem a comunidade de podolatria básica. São tantos ramos dentro daquela comunidade e tantas complexidades que você bate o olho e pensa assim, rapaz, se eu for ler tudo isso, eu passo pelo menos 10 anos da minha vida aqui. Uhum. Sim, sim, é muito comum. Quando, ainda mais pra quem tá no, começando, né? Ou pra quem não é de fora e só vê. Porque o mercado adulto ele é muito grande, cara, e tem muita ramificação. E além de grande, é algo que assim é muito consumido, né? Não é só em tamanho, e sim em engajamento, sabe? O engajamento é proporcional ao tamanho. Isso é muito interessante. É gigantesco. É realmente gigantesco, assim. Porque as pessoas acham que o conteúdo adulto, ou até mesmo o trabalho sexual, ele tá restrito só à prostituição ou ao pornô. Pô, um livro erótico, ele já é um trabalho sexual. Ele já é Kama um Sutra, conteúdo adulto. por exemplo, né? Não, Kama Sutra, mas assim, livro erótico que você vê na Amazon, sabe? Sabe aqueles, os e-books mais vendidos da Amazon? Pô, Aham. é tudo conteúdo erótico. Geralmente conteúdo erótico voltado pro feminino, porque eu percebi que o público feminino gosta mais de ler do que ver. E daí eu não Sim, sei se sim. tem aquela coisa de que homens são mais visuais e mulheres são mais auditivas, enfim. Mas assim, você vê, aquilo aí é trabalho sexual, sabe? Você vê um filme, a gravação de um filme pornô, pô, é uma equipe de pessoas. É muita gente. Por trás ali das plataformas tem centenas, às vezes milhares de trabalhadores cuidando de uma plataforma só. Então é tudo muito grande. Tem É. muita gente trabalhando no meio. Uhum. E tem muita coisa que é complexa que as pessoas nem veem como trabalho sexual. Como, por exemplo, massagem erótica. As pessoas acham que é só massagem. Livros sexuais, até mesmo, como é que é? Comic, sabe? Webcomic, webtoon, Uhum. sobre sexo. Pô, tudo isso é trabalho sexual. E tudo isso é muito complexo. Caraca, pô. Tem a questão da massagem tântrica também, né? Que o pessoal fala que é voltado pra isso, ou eu tô enganado? Não sei se você sabe disso. Tem também, massagem tântrica. Cara, isso é muito interessante. E isso aí, pra falar a verdade, é porque a gente já sabe como funciona o mercado e por a gente saber, eu pelo menos fico muito mais animado de estar trabalhando nele, porque, cara, é muito grande, pô. É extremamente grande. E um ponto, tem público pra tudo. Tudo, Uhum. tudo, tudo tem público, né? Se existe, existe um nome. E existe um público. Uhum. Isso é bom, né? Porque, pô, Qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode muita continuar. mulher, né? Isso falo mesmo, vamos falar assim, ela não entrou ainda, né? Aí ela tá pensando em entrar e ela pensa consigo mesma ou comenta com outra amiga. Ah, mas eu não sou tão bonita. Vá, que vai vender, né? Vai, Isso é pois um vai. ponto muito importante. Eu falo sobre mim, assim, porque muita gente, eu não sei se é algo tão perceptível, mas quando eu comecei a fazer o diário, muita gente achava que eu era uma mulher magra. Eu sou uma mulher com obesidade grau 1, né? Eu peso 85 quilos. Uhum. O que tem de cara que vem pra mim, por causa do meu tamanho, de ser uma mulher grande, não tá no gibi. Caras que gostam de mulheres maiores. Eu não sei se tu já ouviu falar daquele quilos mortais. Sim, sim, sim. Pronto. Às vezes as pessoas falam, ai, que marido horrível. Ele vê a mulher gorda desse jeito, a mulher obesa, e ele nem percebe. Ele percebe. Ele percebe. Porque é muito comum mulheres super obesas, como esse caso do Quilos Mortais, casarem com homens que têm fetiche em mulheres super obesas. E quando elas emagrecem, eles saem do relacionamento. Existe. Existe fetiche em super obesa, existe vontade da BBW, existe vontade BBW? das mulheres. É, big, big alguma coisa. Uhum. Big butt.
Enfim, Big mulheres Butts. grandes. A Big Butt é alguma coisa, não lembro a sigla em inglês, mas mulheres obesas, mulheres grandes, assim, sabe? Aham, Porque eu sou uma mulher gorda, uma mulher grande, mas eu não entro no BBW. Porque eu não sou tão grande assim, sabe? aham. BBW é os seus 110, 120 quilos, mais ou menos. Pô, tem. Tem fetiche por mão. Tem fetiche por Sim. mulher loira. Tem fetiche por pessoas especificamente saradas. Sabe? Qualquer coisa. Se existe, vai ter um fetiche sobre isso. Vai ter um desejo nisso daí. Uhum. E às vezes as pessoas não entendem. Então vem uma menina pra mim e fala: Ai, é que eu sou muito velha. Vai ter. É o MILF, o Pode ter público MILF. certeza É que gigante o público MILF, né? é. E tipo assim, fala: Ah, mas é porque eu já tenho 40 anos. A Amy White também. A Monique Prada também. A Monique Prada tá belíssima, gente. Ai, mas eu já tenho 30 anos, você não é tão velha, você tá numa fase assim, que é meio que aquela fase ideal, sabe? Não é novinha, não é MILF. Uma fase meio que homens e relacionamento. Pô, vai ter. Ah, mas é porque eu sou muito baixa, vai ter. Ah, é que eu sou muito grande. Minha filha tem um conceito chamado gigantismo, que é um fetiche em que você, sabe, tem desejo por algo que seja considerado gigante. Então, sabe, montagem do cara de PNG mudando, redimensionando o cara pra colocar na foto dela, pra ela parecer uma gigante enquanto ele é só um trocinho. Sim, eu já Nossa, vi, tem eu já vi. literalmente qualquer coisa. Essa do gigantismo eu fiquei um pouco assim, porque a última modelo que veio aqui, né, que era só modelo mesmo, ela falou sobre isso aí. Eu fiquei, não, pô, isso não é possível. Isso, aí É isso é muito possível sim, estranho, pô. geral. Costuma estar dentro da submissão masculina. Então, assim, tudo tem, de verdade. Toda vez que vem uma moça de, ai, o meu corpo, alguém vai adorar o seu corpo. Ah, mas eu não sou tão magra quanto a fulana. Tá tudo bem. Ah, mas é porque eu sou muito gorda. Tá tudo bem, minha linda, vai ter. Ah, é que eu sou magra demais, eu não tenho peito. Vai ter também. E fora Vai ter. O que público é tão grande que vai ter. Nem se preocupe. isso aí, pô, até sai do âmbito de venda de conteúdo. Eu tava vendo um Reels, né, era uma gordinha, né, uma gordinha fazendo stand-up, e ela falando que os caras ficam falando na DM dela, ai, você é muito gorda, ninguém deve te comer. Aí ela, gente, come. E come mesmo, pô. Entendeu? E Porque como? ninguém dispensa, né? Não. Existe também, eu acho que as pessoas não entendem que também existe algo sobre sensualidade e sex appeal que não tá só voltado pro seu corpo, sabe? Uhum. É saber se portar, é saber lidar com a outra pessoa. É saber, é tanta coisa. Tem gente que você olha assim, você pensa, essa pessoa é a pessoa mais sensual do mundo e ela tem tudo menos um corpo padrão, sabe? Sim, sim. Acaba só Aliás, tendo que ir despreocupada. O importante é não ser coitada. não sei o quê. Coitada. Como assim? Ai, Explica um pouco ninguém melhor. gostar de mim. Ninguém vai me achar atraente. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu sou tão feia. Aquela coisa, né? A gente gosta de pessoas feias. A gente gosta de pessoas que não são vistas como atraentes. A gente não gosta de gente coitada. Sim. Tu se relacionaria com um homem feio, mas não sem confiança? É uma pergunta clássica que o pessoal faz. O que que tu Ah, responde disso? definitivamente. Assim, eu acho meu namorado muito bonito. Definitivamente. Mas o meu ex-namorado, por exemplo, a gente começou a namorar na escola, todo mundo dizia que ele era horroroso. Tipo, era uma coisa chata, sabe? De tipo, chegarem pra mim e falar, nossa, você é tão bonita, por que que você tá com um cara tão feio? E ele era o cara mais confiante do universo, assim. Sabe aquele cara que é muito inteligente, que sabe que é Aham. inteligente e que é gente boaça? Inclusive, foi ele que me apresentou o Shinjeki. Pô, era só por isso, assim. Realmente, ele não era atraente aos olhos, digamos assim, mas ele era tão inteligente, tão confiante, tão interessante de se ouvir, que eu bati o olho assim e Pô, pensava assim, vocês estão com um bando de macho bonito que é chato. E aí, isso faz não o é quê? lábia, né? É mais Uhum. personalidade, né? Personalidade, pô. E assim, a mesma coisa foi o caso do meu atual. Comecei a gostar dele porque eu achei ele inteligentíssimo. O cara é genial. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Aí quando eu olhei pra cara dele assim, eu falei, rapaz, eu ganhei na loteria. Deus é bom Eita. o tempo todo Deus é bom. Pô, que massa, pô. Que da hora. Ainda tem o contexto do site de fetichista não tá na minha mente, cara. Isso é muito bom, cara. Não tem É, como. porque no site, no FetLife, é muito comum que as pessoas não usem as suas próprias fotos. Elas realmente se escondem. Então, tipo, bota foto do pé, bota foto das costas. É muito difícil. Então, assim, a foto do Felipe era a foto do ombro dele, sabe? Uhum.
A Era, minha também. A minha era a era assim, foto do era ombro. tipo, sabe quando você tira uma foto e dá pra ver a barba e Aham. aquela curva que vai do pescoço pro ombro? A clavícula? Era essa foto. É, a clavícula. Bem a curva, assim. O foco, a curva estava no centro da imagem. Bem no Aham. centro. Nossa, e eu gostava muito do ângulo. Aí a minha foto era só a curva do meu peito mesmo. A gente passou um tempão batendo papo assim. Eu não fazia ideia de qual era a cara dele. Porque ele se descrevia como o Danny DeVito. Pronto. Não ironicamente. Ele se descrevia como velho e careca. O homem tinha 30 anos e ele não era careca. Só calvo. Aí, nem calvo. Ah, e por que que ele botou isso Nem aí? calvo. É, sabe aqueles caras que. Um corte militar que passa a Sim. máquina bem baixinha? Aham. Pronto, aí ele meteu essa. Aí quando ele mostrou a cara dele, eu fiquei tipo, rapaz, mas eu fui ludibriada. Eu passei meses imaginando o Danny DeVito. Poxa. E me apresentaram Saiu na o sol lá. vantagem? Você acha que saiu na vantagem? Eu acho que isso aí, porque assim, ele me fala que é o Danny DeVito. Mas aí quando eu olho pra ele é outra pessoa, eu achei engraçado. E Sim, quando eu sim. perguntei por quê, ele falou, porque eu queria baixar muito as suas expectativas para quando você me vir, você não se sentir decepcionado. Esse cara é Falei, um pô, gênio. Aulas, viu? Aulas, aulas e aulas. ele botou minha expectativa lá embaixo, o que, enfim, não fazia muita diferença, porque eu realmente gostava dele. E daí quando ele aparece na minha cara, eu falei assim, mas pô, que mecanismo. Ele já Inclusive quis jogar no funciona, viu, modo gente? hard, pô. Pra não ter risco de subir o Funciona, nível gente. depois. É. Aí agora subi meu nível para qualquer pessoa. Parabéns. Deu certo. Pô, cara, que show. Prosseguindo aqui com algumas perguntas. É, qual plataforma você indicaria para as garotas? Hum. Quem quer começar no camming, assim, por plataforma de camming, eu falo Webcam Models. Ele não é muito lucrativo, mas o Webcam Models ele cria uma casca grossa muito forte. Porque assim, no privê, para o cara falar com você, ele tem que ter pelo menos R$ 2 de saldo. Ele tem que ter dinheiro em algum momento. E ele tem um tempo limite para ficar na sala contigo. Webcam Models, qualquer pessoa pode falar com você. O cara tá zerado. Ele nunca colocou grana. Ele vai tentar falar com você. E tem o chat privado, né? Então, tipo, ele Uhum. pode mandar mensagem privado sem pagar nada. Daí você cria uma casca, você começa a perceber certos padrões de comportamento, você começa a perceber quando os caras são picaretas, quando eles querem te enganar, sabe? Esse tipo de coisa. No Daí é Ken bom. tem uma eu- hum, perguntinha. Aqui no WhatsApp a gente tem o que a gente chama de dizer amostra, né? Que é os caras que pedem muita amostra. Isso tem no Ken, uhum, nas tem. plataformas? A gente chama do cara que pede voltinha. Como é? Que é assim, o cara que vive pedindo voltinha. Chega lá Sim. na sala aberta, na Caraca, sala que show. gratuita. Ai, você pode dar uma volta. Caraca, pô, usei a amostra do Kangol é o cara da Valtinha. Muito bom. É o cara da voltinha, eles ficam lá, ai, dá uma voltinha pra mim. Ai, você pode mostrar a curva do seu peito? Que roupa você tá usando? Mostra aí pra gente. Sabe, o Época Models tem muito. Ele não é muito lucrativo, mas depois de um tempo, quando você começar a lidar e perceber essas coisas, eu acho importante a galera ir pro privê, sabe? Uhum. Antes tinha o câmera hot, não tem mais. Mas a questão é que o privê é a nossa língua materna, sabe? É Sim. brasileiro. Então, muita Kim Girl vem com esse de, eu quero ser Kim Girl. E eu fico tipo, gente, você não fala nem inglês. Você quer fazer o quê em plataforma gringa? Você tem que fazer no privê. E o Strip Chat? O Strip Chat é uma vibe mais webcam models, mas ele também é mais lucrativo e acaba sendo um pouco mais confortável para muita gente. Tanto que tem gente que tá no Strip Chat há anos. São os três principais. Mas o webcam models ele vai te preparar para os outros, sabe? Uhum. Depois que você frequenta o webcam models, não tem plataforma no mundo que te estresse. Entendi, entendi. Eu fiquei assim, você falando de três, eu fiquei tentando associar com aquelas muralhas da Attack on Titan, sabe? Só que eu não lembro a sequência. Que tem É, as muralhas que você eles ficam simples, defendendo certinho. Tá, você simplesmente vira, assim, uma pedra de gelo, porque o cara fica, ai, aqui eu só tenho R$ 5. Ok, volto quando você tiver dinheiro. Ah, mas não pode nem dar uma palhinha, não pode dar nem um trailerzinho pra eu ver, pra ver se eu vou pra chamada. Não, não posso.
E conforme isso vai acontecendo com mais frequência, tu vai ficando cada vez com menos saco, cara. É impressionante. Eu, Eu vou ficando com menos saco, mas eu me importo menos também. Porque quando chega o cara, ai, é que eu só queria ver. Eu nem me estresso. Eu me estresso facilmente, né? Eu sou uma pessoa de fácil estresse. E daí, olha, meu tempo contigo não. entendi. Vou perder meu tempo, nem minha saúde mental. Não vou fazer. Sim. Ajuda. Ajuda bastante, porque no início eu ficava puta, assim, falava, não, eu não vou, respeite o meu trabalho, Mas a gente fica valorize o meu mesmo, trabalho. cara. Hoje em dia eu olho assim e falo, irmão, eu vou bloquear aqui, paramos por aqui, beleza? Beleza. Cara, Nem me estresse, siga a minha vida. Mia, eu acho que o que ficou mais marcado foi o termo que esse cara usou, sabe? Ele falou, mas me mostra sua propaganda. Ah, pô, isso não existe, pô. Sua propaganda eu Eu, achei muito diferenciado. ah, meu Deus, é tão comum. Eu me estresso, que quando vem uns caras, tipo, ai, eu quero te ver, me manda uma foto. Aí eu mando o link, sei lá, da plataforma que eu tô. Falo, pô, as fotos estão todas aqui. Sim, Ah, sim. mas é que eu queria ver uma foto só pra mim. Não, você não vai ter. Todas as fotos que você precisa ver. Então, foto do meu peito, foto do tipo de corpo que eu tenho, foto da minha bunda, tudo isso. Sabe? Tudo que você precisa saber tá aqui na plataforma. Eu não vou te mostrar nada. Ai, mas é que eu quero. Não, não vai. Porque se eu for tirar foto pra todo mundo que pede, eu sinto muito. Não, isso não Eu vou passar existe. muito tempo da minha vida. Não existe isso. Simplesmente não é uma possibilidade. Aí eu só falo, ai, porque eu quero ver você, eu quero ver se você vale a pena. Ah, tudo bem, você quer ver se eu vale a pena? Toma aqui todas as minhas reviews. Uhum. No WhatsApp, pô, tem gente que realmente compra, né? Mas é uma parcela muito baixa, sabe? Nem vale a pena. Tu É acha porque que sempre aquela coisa do gratuito mesmo. O cara que pede, por exemplo, uma chamada de verificação. Muito comum pra mim. Ah, eu quero uma chamada de verificação porque eu já sofri golpe no site, não sei o quê. Eu falo, olha, eu realmente não tenho culpa. Você sofreu golpe, eu sinto muito. Mas pra isso você comunica a plataforma que você sofreu golpe que eles vão analisar o caso. É muito Hum, cara que, tipo, ele tá lá, a ponto de bala. Ele fala, eu só quero ver, vamos ver se essa otária vai me mostrar a cara dela e tal. E já aconteceu uma vez de eu fazer uma chamada de verificação, porque eu queria ver, né? Eu falei assim, não, peraí, vou dar chance pra esse otário aqui pra ver o que que vai ser. Aí ele, por favor, fique em pé e se exiba para eu ver se é o mesmo corpo que tá no não, site. aí não dá. Eu falei assim, meu amigo, meu irmão, como que pode? Você não tem vergonha, não? Sim, sim. Esses caras não têm o que fazer, porra. Aparentemente, né? Que porra. Não, muitos são desocupados, nem tenha dúvida. Diferente tem um público fetichista, né? Que pagam a nota exatamente. Que quanto mais nichado, mais caro, né? Uhum, O serviço. E é os caras de uhum, alta renda, né, cara? Bem interessante isso aí também. uhum, Tá. uhum, Ok. Essas são para as meninas que querem começar, só que tem um ponto que elas não falam inglês, né? Principalmente para as que falam uhum. inglês, né? E já querem ir para o público gringo até para receber em dólar, que é uma grande vantagem, né? Qual tu, Aham. tu recomendaria, baseado nas tuas experiências? Mas, olha, o Strip Chat, ele é bom porque ele tem metade do público gringo, a outra metade do público brasileiro. Tem muito brasileiro por lá. Uhum. Mas se você não quer lidar com brasileiro, tem o MyFreeCams, tem o Chaturbate, tem o Chaturbate. BongaCams. Tem aplicativos de telefone, mas aí são aplicativos árabes e você precisa encontrar as pessoas que trabalham nesses aplicativos, o que é um pouco difícil. E acho que só. Entendi. Porque tem os mais, sabe, que exigem mais de você, tipo I'm Live, Streamate, Live Jasmine. Eles exigem que você tenha uma câmera de boa qualidade, eles exigem um microfone, eles exigem uma boa iluminação. Não dá pra você aparecer lá com o telefone. Então, acho que o quê? Tem que ter 1 ano de cam, em média, pra Entendi. conseguir fazer um bom trabalho nesses sites. Entendi. Uma pergunta que ficou. Esse aqui eu pergunto pra toda modelo que vem, eu tenho que perguntar isso. Qual foi o pedido mais Uhum. inusitado que fizeram pra você em live? Hum, rapaz. Teve um cara que queria que eu enfiasse o meu pé dentro de mim mesma. Que
assim, tem o cara que Cacete, vem com. mano. Os caras do esquete, os caras do xixi, os caras da menstruação, é aquele negócio que você bate e pensa, pô, comum. Normal, assim. Toda semana tem. Mas esse do pé, falei assim, mas como é que você acha que eu vou ter flexibilidade pra fazer? Eu sou uma pessoa flexível, mas isso aí? Aí ele falou, é porque eu quero ver se o pé cabe. Falei, meu irmão, não é nem sobre caber, é como é que meu pé vai chegar aí dentro. Ele, não, mas é normal, tente. Eu pensando Normal. assim, pariu. Eu falei assim, irmão, não vou fazer isso não. Eu sinto muito, não vai rolar. Aí ele, ai, vocês também não querem fazer nada. Eu pensando, claro, ninguém Ah, consegue, bicho. sabe? Aí, enfim, pra mim foi o mais what the fuck pedido que já me fizeram, definitivamente. É, detalhe que eu acho que foi quando eu perguntei pra outra modelo, né? Ela falou a parada do gigantismo. Eu não tava esperando por essa, cara. Todo dia uma coisa nova, tá? Não, é exatamente, tipo assim, quando você achar que sabe muito sobre esse meio, você vai perceber que você não sabe nada, faz parte. Sim, Toda semana é uma patata exatamente nova. isso. Todo dia Eu uma. me divirto bastante. Caraca, pô. E uma pergunta que eu esqueci de fazer no começo, que assim, quando você começou a fazer, que você falou que cobria tudo assim, aí você começou a aparecer mesmo. Inclusive pra galera que tá escutando, vale muito a pena seguir o perfil da Mia no Instagram, porque tem muito conteúdo falando não só sobre como vender, né, e sim sobre esse meio e a vida cotidiana, né, de uma pessoa que trabalha com isso, problemas, esse tipo de coisa, né, Mia? Muito bom, Uhum. aliás. É, obrigada. É, sim, sim. Acompanho você. Antes de chamar você, eu já tava acompanhando o seu perfil. São uns É, eu temas fico muito feliz que sim. interessantes. E bem trabalhado o design, aliás. Tá muito bom mesmo. Ah, muito obrigada. Eu fiz alguns cursos de design na minha juventude quando eu achei que eu ia ser designer gráfica. Ah, Não fui. sim. Tá muito bom, cara. Parabéns mesmo, que tá muito chamativo. Ah, obrigada. A É, gente tenta. quando você começou tá, tô trabalhando com isso publicamente, qual foi os desafios e preconceitos que você enfrentou, assim, que você enfrenta ainda, né? Seu conteúdo no Instagram é até sobre isso, né? Mas no começo eu creio que deve Hum. ter sido mais, né? Então, eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque quando eu tava no Kemin, eu comecei no Kemin sem contar propriamente para os meus pais, mas eu queria vir pro privê. Cheguei pra minha mãe e falei, olha só, vamos conversar? Mãe, vamos. Aí eu falei do site, tal, Aham. expliquei. Ela olhou pra minha cara e falou assim, mas você tá segura? Você tá feliz? E você está ciente do que você está fazendo? Porque eu tinha 20 anos. Falei, tô. Se você quiser mostrar a cara, você mostra. Mas é porque eu ficava muito ansiosa, sabe? Quando eu não mostrava. Porque, tipo assim, vazava um pouquinho do sinal que eu tenho no nariz. Eu entrava em pânico. Tipo, ai meu Deus, todo mundo vai descobrir. Ai, não sei o que, bababá. Aí, sabe, pra evitar o meu próprio estresse, eu falei, não, já tô aqui. Sigo minha vida. Mas assim, na minha família foi muito tranquilo. As minhas amigas são tranquilíssimas, sabe? Sim, Quando eu sim. cheguei para as minhas amigas mais próximas, falei, galera, então, eu tenho uma notícia. Elas olharam assim e falaram, que bom que pelo menos uma de nós está tendo qualidade de vida. Lembro que isso Pô, foi até mano, na isso é muito universidade, bom. assim. Isso é Eu tava muito com o meu bom. grupo de amigas, eu falei, gente, estou fazendo live pelada. Aí um dos meus amigos, né? Éramos 4 meninas e um menino. Ele olhou pra mim e falou, Pediu o link. pelo menos Pelo menos não tem ninguém se humilhando aqui, né? Porque eu estou me humilhando no estágio. Eu falei, meu irmão, pois é. As minhas amigas sempre tiveram essa ideia da qualidade de vida, elas sempre souberam que eu sempre gostei de ficar na minha casa, nunca Uhum. fui muito de sair. Então, assim, para as minhas amigas foi tranquilo. Aí teve o meu outro ciclo social, que eu faço aula de desenho e de pintura, que eu posto todo sábado, e aquele ambiente ali já é um pouco mais livre, então, tipo, todo mundo ali é super tranquilo. Eu falei, galera, então, tô vendendo foto pelada, tá? Pra caso vocês descubram. Elas, tudo bem. Aí de vez em quando eu acabo contando as minhas peripécias pra elas, mas nesse ciclo, né, familiar, amizade, pessoas mais próximas que eu amo muito, sempre foi muito tranquilo, Cara, isso é muito bom, sabe? velho. Bem, Porque, bem bom tanto que eu mesmo. falei, eu falei nessa terça no Instagram, assim, quando eu falo que eu tenho uma relação muito boa com meu pai, uma relação muito boa com a minha mãe, uma relação muito boa com a minha sogra, as pessoas ficam, nossa, mas como assim? Porque as pessoas acham que como a gente trabalha com conteúdo adulto, com putaria, a gente não tem pai. Eu tenho, gente, inclusive sua filha favorita.
Vocês são quantas E tenho uma irmãs ótima na relação sua com os meus família? irmãos. Eu, Ó, eu tenho 3 irmãos mais velhos. Tenho 2 irmãos e uma irmã. uhum, Aí, eu tenho uma relação muito próxima com os meus pais, e uma relação muito tranquila. E quando eu falo no Instagram esse tipo de coisa, como ontem, que eu falei, pô, eu cresci numa casa de exemplo, sabe? Meu pai sempre amou muito a minha mãe sempre amou muito meu pai. Eles sempre tiveram uma relação muito querida, sempre trataram muito bem os meus irmãos e eu, aquela coisa toda. As pessoas ficam, não. Mas veja bem, falou, gente, eles estão de boas. A minha mãe chega, como é que foi o trabalho? Você gostou? Você se divertiu? Aí eu falo, mãe, ontem teve um bando de babaca. Aí minha mãe, que também é autônoma, fala, pronto, normal. Tem uma lista aqui de cliente que eu também odeio, ela é contadora. Sabe? uhum. Faz parte. Mas eu acho que é o fato de que o meu pai, ele tem colegas de profissão, amigos da profissão dele, meu pai é motorista, e ele fala muito que ele tem alguns amigos, inclusive um deles pastor, que são casados com ex-garotas de programa, sabe? Que foram garotas de programa nos anos 80. Tem Uhum. uma amiga muito próxima da minha mãe que é ex-garota de programa. Então, assim, para eles, o trabalho sexual sempre foi normal. Então, assim, Caraca. quando meu pai falou, né, que esse amigo dele ia casar, e daí uma das familiares do meu pai falou, ah, mas ela é expulsa, então meu pai falou, não, ela fez o que ela tinha que fazer na sua juventude, né, pra sustentar, pra viver bem e tal, Rapaz. e agora ela quis mudar de vida e seguir a vida dela, Teu pai é se bem não tem mente nada a ver aberta, com né, pô? isso. Tá doido? Ele é tranquilaço, assim, ele é tranquilaço. Não deu pra perceber? Minha, Aí minha deu pra família é super perceber muito. tranquila, sabe? Uhum. Ela é aquela família, tipo, eu não vou dizer que os meus pais são ultra liberais e progressistas, eles têm Aham. seus momentos, mas assim, a minha mãe se formou na faculdade nos anos 80, ela foi a única mulher da turma, por exemplo. Então ela sempre foi aquela coisa de, não, você faz o que você quiser. O meu pai cresceu com 20 irmãos, então ele cresceu com muitas mulheres, e ele estava naquele local de, ah, não, pô, deixa ela. Ah, ele já foi motorista de ambulância, então ele falava, assim, das vezes que ele tinha que pegar vítimas de violência doméstica. Aí ele falava, olha só, se algum homem tocar em você, você vai dar uma facada nele. Me ensinou a usar canivete, inclusive, viu? Porque não é um pai, é um prefeito. Sabe, desde que eu Caraca. era criança. Então, como eles trabalharam nesses ambientes de, pô, eles chegaram numa casa e tirarem uma moça que estava toda machucada por violência doméstica nos anos 90, nos anos 2000, e ele fala, pô, não quero que aconteça com a minha filha, então eu vou falar sobre as coisas com a minha filha. Aí, super tranquilaço. Aí quando eu falei, eles falaram assim, ah, beleza. A Não, mãe. não, não se Na lata, colocando em assim. perigo. Falou, não, não se colocando em perigo, não fazendo merda, não praticando coisas ilegais e enganando os outros, você faz o que você quiser da sua vida, você é adulta. Tanto que quando eu apresentei, né, o meu namorado para os meus pais, a gente sentou na mesa da cozinha e eles falaram, ah, você sabe o trabalho da minha filha, né? Ele, sei. O que você pensa disso? Ele falou, eu não penso nada, eu acho que se ela tá de boa, se ela trabalha bem, se ela ganha um bom salário, por mim tudo bem. Aí os meus pais, pronto, pode namorar com ele. Eu falei, tá certo. Ai, caraca, pô, que da hora. Que da É muito hora. tranquilo. É aquela família muito tranquila, então eu nunca passei por um preconceito vindo de pessoas próximas, Sim, amigos, sim. É. parentes e tal. Porque o- assim, mesmo que algum parente pense em alguma coisa, ou pense em falar, o meu pai é muito assustador. Então assim, se você desrespeita a minha mãe na frente do meu pai, ele vai ameaçar quebrar todos os seus ossos. Num dia bom, por exemplo. Você não pode falar mal da Já esposa puxa do o meu pai na frente canivete, dele. sabe? Chama. Não, assim, uma vez, na minha fase de rebeldia, eu fui grossa com a minha mãe, ele olhou do lado assim e falou, seja grossa com a sua mãe mais uma vez. Só mais uma. E você vai conhecer o inferno. Aí eu falei, desculpe, perdão, nunca mais na minha vida. Aí eu virei uma adolescente mais legal. Eu fui uma adolescente meio rebelde. O Uhum. mais rebelde que eu fazia era pintar o cabelo de rosa. Aí eu raspei o cabelo, foi bem nesse período. E daí, eu cresci nesse ambiente. Então, se algum parente pensa alguma coisa, eles não vão falar na frente do meu pai. Porque eles sabem que se eles falarem algo na frente do meu pai sobre os filhos e a esposa do meu pai, eles vão ouvir. E o meu pai não é simpático. É por isso que eu puxei o sangue dele. Não, Ah, ainda bem que tu trampa é com quem, pô? Porque o que a gente observa muito no mercado de venda de conteúdo, no Privacy, por exemplo, que dá pra ver o e-mail da pessoa, né? Aí tu uhum. percebe que tem muito parente comprando teu conteúdo, fica, que porra é essa, tá ligado? Coisa esquisita da porra. Nojo. Já viu? Já Cola, mas eu só deve ter percebi visto algum depois. relato assim, né? Já sim, muitas vezes. E daí eu cresci nesse ambiente que é tranquilo, mas eu já sofri de gente que não era próxima de mim. Uhum. Então, eu saí para um rolê com 2 amigas minhas e lá a gente conheceu outras pessoas, né? A gente batendo um papo e tal. Perguntaram qual era a minha profissão. Eu falei, eu vendo conteúdo adulto, tal, sou cam girl.
E a moça ficou super ofendida. Ela falou assim, nossa, mas eu tô aqui no meu mestrado e eu nunca vou ganhar o valor que você ganha. Você acha isso justo? Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, Ah, sim, mas meu amor, eu ela também ficou terminei a ofendida ou graduação. indignada? Eu acho que ela ficou indignada. Acho que ela Sim, não gostou do fato de eu, sabe, porque eu saio com as minhas amigas e dependendo da amiga eu falo, não, pô, eu pago hoje, porque eu tenho uma amiga que ganha um salário mínimo. Se eu vou sim, sair com sim. a Amanda, eu falo, não, pô, eu pago, não se preocupe não. E foi num desses casos que eu falei para as minhas amigas, eu falei, não, gente, hoje à noite eu pago a conta de vocês duas, não se preocupem. E daí ela falou, ai, não sei o quê, porque eu não vou ganhar nem um pouco do que você tá ganhando. Falei, pô, eu terminei a minha graduação, tô estudando para a prova da pós-graduação, você tá metendo essa? Talvez você devesse se preocupar em tentar ganhar um salário melhor e não ficar atazanando a minha vida só porque eu trabalho com o que eu quero, sabe? E ela ficou ofendida, assim. Eu entendo gente que se sente indignada porque tem essa ideia, né, de, ai, meu Deus, eu ganho muito pouco, essa pessoa que tá fazendo só isso, que tem essa vida fácil ganhando muito mais do que eu, mas assim, é atendimento ao público. Só o fato de ser atendimento ao público já não é fácil. Sim, sim. Eu falei, olha só, querida, se você se sente ofendida, aí você lide com as suas questões dentro da terapia. Eu não tenho nada a ver com a sua dificuldade em lidar com o fato de que as pessoas ganham dinheiro diferente de você. Se você está tão ofendida em ganhar pouco fazendo uma pós-graduação, talvez você deva sair da pós e fazer outra coisa. Nunca mais fui convidada para o rolê com essa galera, né? Assim, fui convidada uma vez. As minhas Meteu o duas amigas louco. ficam tipo, não. As minhas amigas são tipo, ah, a gente vai sair, mas não vai a menina daquela vez. Vai só a Sim. gente aqui se preocupa. Eu falo, pô, por mim tudo bem, sabe? Mas foi o máximo, o mais próximo que aconteceu de alguém falar uma coisa. Porque eu também não sou uma pessoa. Porque as pessoas veem a minha foto, as pessoas me veem no Instagram, elas pensam que eu sou simpática, que eu sou gentil. Tu não é? Mas quando alguém cresce pra cima de mim, eu viro meu pai. Eu sou uma querida, sabe? Eu adoro ser muito simpática, eu adoro ser. Eu sou bem-humorada, eu gosto de sorrir para as pessoas, de me comunicar com as pessoas, eu gosto de ouvir. Mas quando alguém vem e vira para mim e fala, ah, eu tô estudando e nunca vou ganhar o salário que você, que passa o dia em casa, ganha, eu falo, porra, eu também tô trabalhando, tô lidando com gente. E pior, homem de pau duro, você acha que é fácil, minha linda? Tanto que é muito engraçado, vem umas mona, e isso é uma coisa que eu já até falei com uma amiga minha. Vem umas mona que acha que realmente é só isso aí, só ligar a câmera, dar uma voltinha, mostrar os meus peitos e acabou. E quando entra no trabalho de verdade e começa a lidar diretamente com homens e mulheres também, e homens que muitas vezes são grosseiros, porque eles acham que por pagar eles podem fazer o que eles querem, e que não te respeitam como ser humano, acham que você tem que fazer tudo que ele quiser, pô, elas começam a ficar cansadas e ferra a cabeça delas e falar, ah, o trabalho sexual destruiu minha vida. É claro que destruiu. Você entrou no trabalho sexual achando que ia ser o panfleto de testemunha de Jeová. É, pô, E não mas, é. mas o O mercado é buraco é mais assim mesmo, embaixo. Mia. Não dá pra negar, não, cara. Que assim, eu falo por mim, pô. Eu não sabia de nada quando eu comecei a trabalhar. E eu aprendo coisa todo dia. Gravando podcast contigo, eu tô aprendendo umas coisas. Então, assim, pra galera de fora, não tem a mínima noção de como funciona. A mínima noção. As Tanto as pessoas não modelos fazem quanto os ideia. consumidores. Não, tem muita modelo que chega assim pra mim e fala, ah, aconteceu isso, o que é que eu faço? Eu falo, minha linda, eu não sabia que Faz isso o L. existia, sabe? É tipo assim, ai, o que é que eu faço? Aconteceu isso aqui comigo. Eu nunca vi isso acontecer, é a primeira vez, sabe? Tanto que o fato de eu ter um Instagram, que é um Instagram didático para esse tipo de comunicação e ensinamento, a galera acha que eu sei de tudo. Não sei de tudo. E tem coisas que até eu me impressiono, assim, eu bato o olho e penso, meu irmão, de onde é que isso veio? Uhum. Mas faz parte. Faz literalmente parte. Aí vê a pessoa de fora. As pessoas de fora acham que é você abrir a câmera, ficar com um decotezinho, uma maquiagenzinha e ficar lá se balançando, que nem um NPC. Não é. Tipo assim, não é. É, Tem pô. coisas que são difíceis de lidar, do tipo, o cara que vem e ele quer conversar sobre alguma coisa que ele passou, e daí você tem que ter preparo psicológico para lidar, sabe? Tem cara que vem e ele cheira cocaína na tua frente. Tem cara que vem e conta algum trauma. Tem cara que vem e fala sobre si. Você tem que ter preparo psicológico para saber fazer isso. Pra Quando o cara vem humilhar pedindo também muita os caras, coisa, né? Tem muito cara para que pede humilhar pra os ser caras humilhado. também. Tem cara que pede para ser ofendido, tem cara que pede para ser xingado, tem cara que pede para você criar uma historinha da esposa traindo ele. E assim, no início eu tinha muita dificuldade. Hoje em dia eu faço sem medo, assim, falo, olha só, meu irmão, você é a pior desgraça que já apareceu na minha frente e eu sou infeliz por ter nascido para ter a possibilidade de ver você. Eu seria mais feliz se eu não tivesse nascido para te ver. E o cara fica, oh meu Deus, é exatamente isso. Beleza. Mas Certo? também tem coisa que é brutal, sabe? É realmente brutal. Do cara chegar e falar, tipo, os maiores absurdos e você conseguir olhar assim e falar, ok, tá bom.
Sim, e E seguir tua são vida. E reais entender absurdos, que pô. não é. São reais absurdos. É, tem cara que falam coisas bizarríssimas, assim, e as pessoas acham que não. Mas tem que lidar com o público, tem que saber manejar o público, tem que saber manejar a plataforma, porque a plataforma também não é mil maravilhas. Tem que saber ali ter aquela troca com o suporte, que às vezes é muito difícil. Suporte época moda é uma porcaria, por exemplo. Então, assim, é difícil. Óbvio que é mais fácil em certos pontos. Então, eu sei que eu tenho uma qualidade de vida maior do que minhas amigas que trabalham em emissoras. Por quê? Porque elas precisam levantar 6 horas da manhã para se arrumar, comer, pegar ônibus e ir para as emissoras. Eu tenho qualidade de vida. Eu vou para academia, sigo a minha vida, estou dentro do meu quarto. Eu não preciso enfrentar o transporte público. Eu não Uhum, preciso ir a pé até o meu trabalho. Eu tô aqui, eu levanto e venho para cá. uhum. E Eu consigo fora. fazer, por exemplo, fora assim, eu consigo fazer tudo que eu quiser, eu ganho um bom salário, eu consigo me dedicar à minha família. Sabe, às vezes eu faço até piada com sabe esse movimento, essa onda que tá tendo de thread wife nas De, redes sociais? de De, dread eu quero wife? fazer, thread wife, de tipo, eu quero fazer pão caseiro, preparar um bolo pro meu marido às 3 da tarde e não me Ah, preocupar com sim. nada. Eu faço literalmente isso. Hoje mais cedo eu fiz um pão caseiro para lanchar de tarde com o molho pesto que eu colhi, com o molho pesto que eu fiz a partir do manjericão que eu colhi na horta que eu tenho. Então, Uhum. assim, eu tenho essa vida, sabe? Eu entendo que é uma vida mais tranquila, que é uma qualidade de vida maior. Mas pro tipo de coisa que eu preciso lidar, é o mínimo. Sim. Assim, é o mínimo Na que eu verdade, preciso, isso é o mínimo porque pra todo mundo, pô. É pra todo mundo, é é porque a porque gente vive assim, num país muito desigual. qualidade de vida. Exatamente. Então, tipo, as pessoas estão tão habituadas a uma vida miserável a partir do trabalho, porque o Brasil é um país muito difícil para a classe trabalhadora, Uhum. muito difícil para a gente que se mata de trabalhar, que quando a galera vê alguém com um pouco mais de qualidade de vida num trabalho que elas julgam como indigno, elas ficam, olha só, tá vendo? E eu aqui. Só que, eu já até falei, trabalhadoras sexuais não têm culpa do seu trabalho ser desvalorizado, porque o nosso também é. A gente não pode negar. Então, em vez de É, você não, ficar mas atazanando a não, minha calma, é vida, desvalorizado só no boca a boca, é, por assim falar, é entendeu? porque Que é porque no, em questão depende, de assim. ganhos, né? É porque eu acho que depende, sabe? A gente que tá na internet, eu acho que a gente lucra mais. Mas tem, por exemplo, as prostitutas de rua, que não conseguem nem se ligar a um bordel e não conseguem nem fazer divulgação online. Então a vida delas é um pouco mais difícil. Porque elas têm que ficar, por exemplo, no centro da cidade buscando clientela. Então, tipo, essa galera, sabe? A gente tá na internet é um pouco mais tranquila. Então, tipo, eu Sim, falo, pô, beleza, eu ganho mais que você, mas aí você reclama você conversa com a sua classe para vocês reclamarem com quem tá pagando a sua classe para você ter um pouco bota um mais de qualidade de sindicato, vida. sabe? É porque assim, para você chegar para mim e falar, ai, mas eu ganho pouco enquanto você tá aí, sim, não sou eu que tô pagando teu salário. Eu sinto muito, eu adoraria que todo mundo ganhasse pelo menos 6 mil de salário. Não sou eu que mando nisso. Pô, E daí, mas pô, eu ganhar o que eu ganho é o mínimo pro fato de eu ter que lidar com gente todo dia, porque sim, sim, atendimento. pô. Eu era professora de criança quando eu tinha 16 anos. Eu dava aula em uma escolinha de reforço para criança. E eu falo com tranquilidade. Aquela criançada de 7, 8, 9, 10 anos. E os pais dessas crianças não são tão complicadas quanto uma irmã me mandando mensagem no meio da tarde. É Falo com muito. tranquilidade. Cara, uma coisa que chega muito aqui, esse é um dos. Depende da modelo também, sabe, Mia? Mas Uhum, uma das coisas principais é não ter que lidar com atendimento ao público, e isso fica por conta da agência também, né? Eu uhum. fico rindo pra porra, não vou mentir. É muito absurdo, pô. É, Assim, antigamente eu me estressava mais. Eu sempre, eu sou esquentadinha. Antigamente eu me estressava mais. Qualquer coisa eu ficava, porra, ô bicho, respeita aqui. Hoje em dia eu olho e penso, meu Deus. Se eu fizesse um livro, Diário Cam Girl, tudo que eu passei no Cam, ia virar uma sitcom, porque é cada patota. Tem uma galera sim. que é sem noção, tem uma Ia galera ser, que fala uns e eu não sei absurdos, onde ia mas ser é mais transmitido, patota. que é muito absurdo, pô. Ultrapassa o É limite da divertido. moralidade. Porque assim, geralmente quem vem atazanar a nossa vida nunca é quem consome o nosso conteúdo, sabe? Porque Uhum. assim, o público que compra as minhas chamadas, que compra o meu conteúdo, quer falar comigo, pô, eles são muito queridos. Eles são fenomenais de queridos. Mas os caras parecem que o cara vem e fala, eu não vou comprar o conteúdo dessa moça. Aí eu vou lá estressar ela. Só de raiva porque eu tô desocupada. Porque quem me estressa nunca consome meu conteúdo. Agora, quem consome meu conteúdo é sempre querido, assim. Rapaz, Chu, Mia, eu vou te eu acho que eu falar posso contar nos dedos os imbecis que eu atendi.
Um exemplo, sabe? Vamos supor que você é de uma cidade pequena e vai comprar droga com algum traficante, né? Os caras vão te passar a droga de qualquer jeito, entendeu? Aí tu vai pra alguma região que tem um mercado mais estabilizado, tu percebe a diferença que o cara tem, entendeu? Atendendo, entregando, esse tipo de coisa, sabe? Antes de eu começar no nicho adulto, assim, é porque a gente também a gente não para pra pensar no meu dia, ai, como é que é o trabalho de uma mulher que vende conteúdo? Nunca, né? Mas assim, quando eu comecei, eu vi que realmente o público é um público, e um público às vezes muito mais qualificado que muito público de outros mercados. É algo bem consolidado e uma das coisas que faz mais sentido quando a pessoa vai trabalhando é isso de construa o seu público. Porque, cara, a galera realmente fica engajada contigo, sabe as coisas que tu faz, que tu não faz e funciona muito bem, né, pô? Impressionante. Eles se aproximam de você, sabe? Tipo assim, meu cachorro vai começar a latir já já. Deixa ele parar que eu volto. Ok. Pera, eu me perdi onde é que eu tava. Eu acho que é porque, no geral, a gente. As pessoas acreditam que a gente tá a ponto de encontrar as maiores bizarrices o tempo inteiro. Nem sempre é, sabe? A gente Uhum, encontra coisas muito comuns. Tem cara que tem os seus desejos comuns, tem caras que têm algumas vontades e eles só querem compartilhar. Tipo assim, quando eu trabalhava com criança, era muito difícil lidar com os pais porque eles achavam os filhos santos ou achavam os filhos demônios. E a gente tinha que chegar e falar, olha só, não é isso. Seu filho tá aqui no meio, ele é uma criança agitada ou ele é uma criança muito calma. aham, E quando a gente lida com adulto e com homens adultos, acaba ficando nessa. Porque o cara já chega no game, ele acha que na chamada ele tem direito a absolutamente tudo, sabe? Ele vai uhum. ter direito a anal, ele vai ter direito a anal giratório com um brinquedo de 25 centímetros imenso. E eu falo, olha só, não é assim que funciona. Vá na fé. Vai devagar. E tem cara que acha que ele não tem direito a nada. Ele chega, eu posso pedir pra você chamar o meu nome? Pode. Aí a pessoa de fora olha isso e pensa, fácil, simples. É muito mais fácil que muita profissão. Uhum. Mas não é um mar de rosas, digamos assim. Tem seus momentos, sabe? Sim, sim. Já ouvi brutalidade de cliente, não sobre mim. Eu já passei por situações do cara, tipo, falar do meu peito, falar da minha aparência, falar do meu corpo, e olhar assim e falar, tá. Mas já teve situações do cara contar sobre a vida dele e eu pensar, meu amigo, eu não sei como te explicar que você precisa ir correndo para uma delegacia denunciar esse absurdo que acabou de acontecer. E tem a questão também dos feitiços, né? Que a gente comentou, que a gente não comentou, mas essa parte específica, que muitas vezes o cara fica com vergonha de falar pra esposa, né? Pro cônjuge, e recorre a uma profissional, né? É tão comum. Porque assim, existem os fetiches mais comuns. E um deles é o cuckold. O cara não quer contar pra esposa que ele quer ver ela dando pra outro. E existem alguns desejos que nem são tipo, meu Deus, são absurdos. São uns negócios simples, tipo podolatria. O cara gosta de pé, o cara gosta de mão. Ele quer que ela use o pé pra, enfim, fazer o trabalho nele. Sabe? E o cara não consegue, porque as pessoas, elas. Primeiro que elas tratam fetiche como parafilia. Parafilia é pedofilia, zoofilia, efebofilia, necrofilia. Coisas que, assim, além de criminosas, Uhum, são realmente desvios psicológicos que devem ser tratados. Mas, pô, curte pé não é um desvio psicológico. Querer que a sua esposa sente em você quando ela tá menstruada não é um desvio psicológico, é um fetiche. Porque se existe, vai ter um fetiche, vai ter um nome pra isso. E daí o cara, ele tem esse desejo e ele tá num casamento ou num relacionamento que ele não se sente confortável em dialogar sobre, ele vem até a gente. E é muito comum, sabe? Eu uhum, tinha um cliente que ele é um querido, assim. Ele é um dos meus favoritos até hoje. Ele, ele era o cara católico perfeito, sabe? uhum. Tipo assim, casou virgem, né, com a primeira namorada, aquela coisa toda religiosa, sabe? No início do casamento tava naquela vibe de estamos abertos à vida. Ele era o católico perfeito. Até que ele chegou um dia pra mim e falou assim, olha só, eu gosto muito de ser dominado, eu gosto muito de obedecer. Eu não sinto que eu sirvo pra ser um provedor forte e dominante. Eu quero obedecer a minha mulher sexualmente e fora da vida sexual. E eu não posso contar isso pra minha esposa, porque se eu contar, ela vai ficar completamente horrorizada e ela vai me odiar. Eu pensava assim, cara, que relacionamento merda, sabe? Porque assim, às vezes ela pode ser ótima.
uma querida, divertidíssima. Mas aí você tá num relacionamento em que você não se sente confortável em falar os seus desejos, o que te dá prazer, o que te agrada, o que te desagrada. Que relacionamento merda. Porque, obviamente, o sexo não é o centro do relacionamento, mas se você não se sente confortável em te contar, em contar para outra pessoa aquilo no seu momento mais vulnerável, em outros momentos talvez você nem queira contar também. Uhum. Daí eu lembro que eu falei assim, Vai olha só. procurar com outra pessoa. E até E vai fisicamente, né? procurar com outra Físico. pessoa e desgasta o relacionamento também, sabe? O relacionamento vai acabar. O relacionamento Desgaste dele e acabou. destrói. Literalmente. É, porque eu lembro que ele falava assim, nossa, mas ela vai ficar horrorizada. Eu falava, pô, por que que você tá num relacionamento com uma pessoa que não vai te amar acima de tudo? Pra que que serve? Porque aí você tá o tempo inteiro. ahn, É a mesma coisa de mulheres que eu conheço que falam, ai, eu era casada e durante todo o meu casamento meu marido não me viu sem maquiagem. Eu fico, minha linda, que relacionamento merda é Sim, eu esse que você não já consegue ouvi, mostrar a escutei sua cara histórias assim. Isso lavada? é muito estranho. Eu nem sei como isso é Que possível, como é que o cara não vai ver a mulher sem maquiagem. Faz sentido. eu tenho uma parente que ela acorda antes do marido e dorme depois do marido, para ele não ver ela de touca na Rapaz, hora de dormir. eu te falo bem aqui, Mia. Se eu tivesse a metade da coragem dessa galera aí, eu estaria muito melhor de vida. Que é muito trampo, pô. É muita preocupação. Vai dormir, acordar com se maquiar, isso não faz sentido, pô. Pra mim, pelo menos, né? É sim, pô. Não, assim, eu percebi que Felipe me amava quando eu estava totalmente descabelada, doente. Ele olhou pra mim e falou assim, quanto a mulher mais linda do mundo. Eu falei, graças a Deus, porque se ele dissesse que eu tô feia por estar doente, ele realmente ia perder a namorada. Aí provavelmente a liberdade dele. Mas, assim, aquela coisa de você tá num relacionamento em que você não consegue dialogar, em que você não consegue informar. Óbvio que quando a gente está no relacionamento, a gente não precisa aceitar tudo que vem da outra pessoa só porque estamos nos relacionando. Mas a outra pessoa deve estar confortável em nos contar tudo que ela deseja. Então, assim, você tá num casamento, o seu marido gosta, sei lá, de sexo anal. Pô, você não precisa fazer. Mas esse deve ser um ambiente em que ele está confortável em falar. Ei, mas isso Então, aí, não, assim, eu achei um exemplo fraco porque difícil é não falar esse aí. Esse aí é o que mas assim, esse aí é o que a é galera só um mais exemplo. Então, tipo, pô, pergunta. eu conheço cara que gosta de pé. Eu conheço cara que, assim, ele gosta que ela mije em cima dele. Ah, Pô, você pode sim. não fazer. Tá tudo bem não fazer, porque também O são os seus problema tá limites. em não falar, Mas né? tá em você não permitir que a outra pessoa sinta confortável em falar pra você, porque tudo é, ai meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, tanto que eu já fiz muitos vídeos sobre isso, muitas vezes, que é, nem tudo é vício em pornografia. Porque, por exemplo, vem um cara e fala, eu gosto de transar com a minha namorada, mas eu não consigo gozar transando com ela, eu só gosto de eu bater punheta depois. Aí vem um pessoal, ele tá viciado em pornô. Não, ele não está. Ele não está viciado em pornô. Sabe? Já chegou um cara pra mim falar, ai, mas é porque com a minha namorada eu tenho que usar a camisinha e eu não me sinto muito confortável, porque não tá habituada a bater uma de camisinha. E quando ela sai de cima de mim e eu tiro a camisinha, eu consigo chegar lá. Eu falo, meu irmão, bata uma com camisinha, se habitue a usar, porque você vai precisar usar, se você não quiser ter uma doença, uma infecção. Sim, sim. Lá vai lá. É uns papos, né? Que, cara, é uma normalidade gigante e a galera fica com isso aí. Quem é que bate punheta de camisinha, pô? Não faz sentido, né? Mas é que assim, quando a gente fala sobre a pessoa, por exemplo, bater uma de camisinha, é porque muitos caras falam que se sentem incomodados ao transar, ao colocar a camisinha, porque, por exemplo, ele brocha na hora de colocar, ou ele não consegue se sentir super confortável em usar. Pô, mas E isso daí aí a gente não. fala, Mas ó essa só, parada da bate camisinha um. é Já muito ouvi muito. unissex. Também. Principalmente, principalmente caras mais jovens. Alguns eu falo, pô, em vez de você usar a camisinha pro pênis, usa a camisinha que a gente chama camisinha feminina. Que aí você coloca dentro da vagina, porque aí talvez você se sinta mais livre. Mas existem muitas opções. E especialmente falar assim, pô, nem tudo é vício. O meu namorado gosta de tal coisa. Não é vício, ele só gosta. Sabe? Porque o fetiche é uma coisa que vai crescendo ao longo da vida. Às vezes você tá lá, dando pra sua namorada, e o pé dela tá no teu ombro. Aí você olha pro pé e pensa, nossa, que pé bonito. Aí você dá um beijinho no pé. Aí depois você percebe que você gosta de beijar o pé. Depois você percebe que você gosta de fazer massagem no pé. E daí depois de um tempo você tá querendo que ela faça um foot job em você, por Sim, exemplo. sim. É um processo, na maioria das vezes. E as pessoas ficam tipo, tudo é pornografia, tudo. Ai, meu Deus. Às vezes o cara nem consome. Ou consome, mas não tem nada a ver, Mas também sabe? Do tipo, o vício em pornografia tá atrelado realmente com muita coisa. Sim, sem o vício em pornografia, muita coisa no meu mercado não existiria, cara. Essa é a realidade também. São, eu acho. né? hum, É muita eu acho coisa. que a gente tem que.
parar de patologizar tudo, sabe? Então, tipo, muita gente vem com o papinho de, o cara é cuckold porque ele gosta de ver pessoas transando, porque ele vê muito pornô. Sendo que a primeira vez que o cuckold foi citado em um documento foi no século XII, em um poema, sobre um homem que desejava ver a sua parceira se relacionando. E daí foi quando ele trouxe o cuco, que era o pássaro que ele ia usar como referência, depois virou o cuckold. Sabe? E daí as pessoas elas estão tão vidradas com colocar a culpa em tudo menos nelas que às vezes elas falam, mas é porque o meu namorado tá vendo muito pornô. Às vezes não, às vezes o seu namorado ele só tava, sei lá, pô, com você e ele percebeu uma parte no seu corpo que ele gostou muito e que ele gostaria de experimentar, sabe? Às vezes ele ouviu um amigo falando, às vezes acontece, de você estar trocando experiências com seus amigos, e ele fala, pô, meu amigo tentou fazer isso com a namorada dele, por que não tentar com a minha? Parece divertido, sabe? E estar Aham. aberta a outra pessoa. Tem coisas, assim, eu sou Kim Girl, eu vejo muita coisa, mas tem coisas que eu não faço no meu relacionamento. De jeito nenhum. Porque é uma coisa que, por exemplo, eu não gosto. E eu sei que meu parceiro não gostaria. Mas assim, quando ele fala, eu quero descobrir uma coisa nova, eu falo, pô, pode contar pra mim, sabe? Uhum. Aí a E gente muitos analisa desses ver se dá caras que certo, vêm, né? tipo, se eu vou gostar, se eu tô interessada. Tem muito relacionamento que o cara chega no site, é que eu quero fazer algo, minha namorada não quer. Pô, você contou pra ela? Não, porque eu sei que se eu contar, ela vai terminar comigo. E daí eu sempre me pergunto, eu chego pro cara e falo, você quer mesmo passar a vida num relacionamento em que você precisa pisar em ovos pra não deixar a outra pessoa em pânico, porque essa pessoa não está disposta a te ouvir? Uhum. Porque assim, começa com o prazer sexual. Depois vocês não estão conversando sobre finanças, que é algo essencial num casamento. Depois vocês não estão conversando sobre as coisas que incomodam vocês. Depois vocês param de dialogar. Porque se qualquer coisa vai fazer ela entrar em pânico, ou fazer você entrar em pânico e ficar inseguro, esse relacionamento não vai pra frente. Mas tu acha que parte do absurdo que, por exemplo, eu super entendo o cara que, pô, não vai querer falar, não, não que eu faça isso, só pra deixar claro. Que, por exemplo, não vai chegar pra namorada e falar, pô, amor, eu gosto de vestir calcinha, sabe? Eu acho que aí é aquela coisa de saber a pessoa que você está se relacionando, sabe? Então, Uhum. assim, desde a minha adolescência, se eu me relacionasse com um cara como esse, eu ia falar, beleza, amor, segue aí tua vida, pode fazer. Mas eu tenho amigas que eu sei que não fariam. Então, se você é uma pessoa que tem muitos desejos sexuais que são vistos como incomuns, porque assim, você curtir um pé, você curtir anal, você curtir as coisas que a gente chama de os fetiches mais leves, né, os mais conhecidos, os mais comuns, a maioria das pessoas não vai se importar. Mas se você tem fetiches muito específicos, muito diferentes do que a gente está habituado e que você acha que vai constranger outra pessoa, você não deveria estar procurando namorado dentro da igreja, por exemplo. E o Você pessoal não fala deveria que estar das igrejas procurando. são as piores. Depende. Eu sinto que as mulheres da igreja, elas são mais safadas pro básico, sabe? Então, assim, papai e mamãe, anal, esse tipo Uhum. de curtição. Mas para fetiches que mexem com a percepção do que é ser um homem, aí já nem tanto. Eu já conversei, Entendi. eu fui da igreja, né, por muito tempo, eu cresci como católica, e quando eu saí da igreja, eu tinha ainda um relacionamento muito próximo com as minhas colegas de crisma, de Eucaristia e de crisma. E assim, elas falavam, tipo, eu amo meu namorado, eu amo meu marido, mas eu não quero nada que me permita pensar algo além do que é ser um grande homem, sabe? Então, tipo, Uhum. pô, o cara gostar de anal, gostar de te comer com força, aquela coisa toda, tem aquela masculinidade, aquele quê de masculinidade. O teu Aham. marido usa calcinha, não. Então, se tu tá preocupada com isso, se tu vê que a tua parceira, ela se preocupa muito com o conceito de masculinidade, com exibir essa coisa máscula, talvez você deva se relacionar com uma pessoa que é um pouco mais tranquila. Sim. É só terminar um relacionamento e partir pro próximo. É, só É, olhar assim, é porque assim, às vezes nem terminar, porque às vezes realmente pro cara ele consegue viver sem lidar com esse prazer dele, mas sim, é se questionar mesmo, assim, você quer estar num relacionamento que você não consegue dialogar com a outra pessoa? sim, sim. Aliás, eu tenho uma recomendação de podcast, eu sei que eu achei muito bom, que é O que são fetiche? O que é fetiche, se eu não me engano, o título do Naruhodô. Eu vou deixar até o link aqui na descrição, vale muito a pena ouvir, porque Naruhodô é simplesmente incrível, é de ciência, né? Ciência e senso comum. Uhum. Muito bom. Uh, parece bom. Sim, sim. Eles falaram muita coisa que tu falou aqui, aliás, o ponto também de tu não se sentir confortável de falar é uma das coisas que eles falaram bastante e também não apontar tudo como patologia. Uhum.
Isso é bem Mas quem fala interessante. muito isso é a Carol Bonomi, assim. Se vocês tiverem a chance de acompanhar tanto no Twitter quanto no Instagram, a Carol Bonomi é uma das maiores pesquisadoras de trabalho sexual e pornografia do Brasil, assim, se não a maior. Ela tem um peso, assim, imenso para o nosso meio. Ela é incrível, ela é inteligentíssima. E uma das teclas que ela bate é parar de patologizar. E, tipo, muita coisa é muito mais relação interpessoal e vida social do que necessariamente pornografia. Então Uhum. acompanhe a Carol. Ela é incrível, ela é fenomenal. Show, show. Eu vou procurar pra deixar aqui na descrição também pra galera que quiser conhecer mais a respeito, né? Até porque a gente tá aqui exatamente pra Uhum, propagar e deixar cada vez mais entendível, né, esse mercado. Esse é o foco do uhum. projeto. Tá, nessa parte a gente posta um extras aqui no Instagram. Aliás, todo episódio, a maioria a gente coloca uma enquete, uma box de pergunta no Instagram. Só seguir lá que sua pergunta pode estar aparecendo no episódio. A Jéssica, tá? A Jéssica perguntou qual conselho você daria para uma garota que está começando e não quer mostrar o rosto. Compre uma máscara. Só? De verdade. Assim, acho que mais importante você colocar um nome muito diferente do nome que você usa, Uhum. mas também não ser um nome bizarro, porque assim, né? Vai ser mais perceptível. Compre uma máscara, porque aí você consegue ter mais conforto em se movimentar. Tire do seu cenário coisas que podem identificar você e evite contar. Tem muita gente que não quer mostrar o rosto, mas aí fala, meu nome é fulana, meu nome é ciclana, meu nome é tal. Pô, não precisa. E tenta fazer o marketing dentro da plataforma, não leva para fora. Que quando você levar para fora, as coisas vão ficar maior e você vai ficar um pouco mais exposta. E talvez não seja isso que você queira. Entendi. Tá. A Laricinha. Essa tá sempre por aqui, cara. Impressionante. Não sei se é só no meu perfil, sempre tem uma Laricinha. Tá. A Laricinha Mia, acompanhe seu perfil há um tempo. Show. Eu tô querendo começar nesse mercado e tenho 8 horas disponível para ficar full job. Quanto você acha que eu conseguiria tirar nesse tempo no câmera privê? Você pode tirar de R$ 1.000 até 10.000, depende. Não é só o tempo que você tem disponível para transmitir, mas é também como você consegue prender o seu público e fazer o público gastar com você. Hum, Talvez não seja o melhor conselho do mundo, mas você precisa começar a transmitir. De verdade, porque a gente fica nessa de, né, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender aquilo, compra todos os cursos, antes de tudo, você cria o perfil. Você entra no perfil. Você testa o seu perfil. sim, sim. Porque não importa quantos conselhos eu te dê, mas o meu tipo de perfil não funciona para todo mundo. Certos tipos de perfil não funcionariam para mim. Então, cria a tua conta, começa a transmitir e durante aquelas 2 primeiras semanas, faz um apanhado assim do tipo de público que está vindo até você. E começa a investir dentro da plataforma. E não fica às 8 horas transmitindo, sabe? Porque você pode transmitir 6 horas, por exemplo, e utilizar as outras 2 horas para tirar umas fotos legais, para se comunicar com o teu público pela plataforma, para fazer vídeos legais, para fazer um planejamento de marketing dentro da plataforma para que você seja mais vista quando você não está online. Porque também é importante você ser vista no site quando você não está disponível, porque aí os caras vão te seguir, eles vão comprar o teu conteúdo, ou eles vão, por exemplo, separar um horário para quando você ficar online, eles lá te verem. É bastante comum, inclusive. Então, assim, cria tua conta e vai lá para dentro. Não fica só nessa de, o que que eu tenho que fazer antes de começar? Comece. Entendi. O negócio Apenas é comece. ter ação, né? É, porque você pode se preparar muito, você pode ler todos os livros possíveis, você pode acompanhar todos os perfis possíveis. Nada é como estar lá dentro. Show, cara. Simplesmente show. Show demais. Gente, chegamos ao fim de mais um episódio do Nicho Podcast. Quero agradecer muito pela presença, que foi um papo grande. A gente ficou mais de quase 2 horas, né? Trocando papo. Isso aqui tá muito bom, cara. E eu vou agradecer pelo convite. Muito obrigada por me convidar. E muito obrigada pela entrevista. Eu achei divertida, achei inteligente. Gosto Ah, de gente que se prepara. que E é bom. isso. É bom atingir outros públicos distintos dos meus. Sim, sim. Agradeço novamente pela presença. Foi um episódio muito show, muito conteúdo. E, claro, E né? A pergunta que eu não fiz. Cara, uma menina que quer aprender do zero, o que que ela tem que fazer? ela segue o meu perfil e compra o meu livro. Modéstia à Muito, parte.
Muito bom, cara. Tu ensina do zero, né? Desde como começar, qual plataforma, etc. Tem. No meu perfil tem todos os conselhos possíveis sobre plataformas, e sempre vão vir mais. Mas eu tenho, por exemplo, uma série de reviews de plataformas. Você vai lá e Uhum. você vai ler tudo o que eu captei, tudo que eu estudei, tudo que eu dialoguei com várias outras Cam Girls sobre várias plataformas nacionais e internacionais. No perfil tem como se portar, tem um destaque só para ensinar vocês a fazerem imposto de renda, gente. Que muita gente não sabe declarar imposto de renda. Tá lá no meu perfil, aprenda a declarar imposto de renda como Cam Girl. E tem Muito o bom. e-book. Tem dois, na verdade, que é Manual da Cam Girl Iniciante. Lá eu ensino como você escolher o seu nome, dou o básico do básico de educação financeira para que você se prepare, aquela coisa que se lê no seu primeiro mês de Cam Girl. E tem a Arte de Transmitir, que é um e-book completaço, em que lá a gente fala sobre comportamento, sobre como trazer o usuário, sobre como criar uma boa relação com o cliente a ponto dele durar anos na sua vida, Uhum. todos os erros que as Cam Girls cometem, como corrigir todos esses erros. Tem uma tabela de autoavaliação imensa para você saber como o público te vê, como o público gosta de você, do que ele gosta de ver você fazendo. Também tem educação financeira, tem uma aula, uma videoaula grande só sobre educação financeira, tem planilha financeira, tem questionários, muito bons inclusive, e tem também um planner. Então, quando você compra a Arte de Transmitir, você tem todo o conteúdo possível para ganhar bem no gaming e viver uma boa vida dentro e fora do gaming, uma vida mais saudável, uma vida mais regrada e pensar no teu futuro também. Então, assim, modéstia à parte, é um e-book extremamente completo. E eu acho bastante necessário. Mais que Então, o segue manual, lá o né, perfil cara? e compra os livros. É um manual, assim, tem o primeiro, um pequeno manual, mas o Uhum. segundo eu acho que acaba sendo um manual de vida também. Porque ele não fala só Imagino. sobre química, ele fala de muita coisa além. Fala sobre a nossa Imagino. vida mesmo e a nossa própria relação com o meio. Sim, sim. Pelo que tu É tem no isso. Instagram já dá pra perceber isso. O que tu posta gratuito já é muito bom, muito informativo, muito reflexivo também, né? Tem esse adjetivo. E, cara, É, eu fico surreal. feliz que gosta. As redes da Mia vão estar todas aqui na descrição. O Instagram, né, principalmente. Então você pode estar seguindo, mandando uma mensagem, tá adquirindo para as modelos que estão assistindo ou alguma agência que queira iniciar, né? Não sei. Pode estar. Que vai ser uma compra que com certeza vocês não. A compra não, um investimento, né, cara? Não é gasto. Investir É em um conhecimento nunca investimento. é demais. Segue Sempre lá, bom. galera. Eu sou gente boaça. Muito bom. Você também pode conferir os outros episódios do Nicho Podcast. Só clicar na playlist que tem aqui no YouTube. Se você está no Spotify, responde a enquete que está aparecendo. Se você quer aprender o nicho adulto, nicho hot, enfim, entra na minha comunidade gratuita, entra na minha comunidade VIP, tem o QR aqui aparecendo na tela, e confere nosso blog. Tem conteúdo, ó, eu vou te falar, minha, não é um conteúdo genérico, viu? É um conteúdo bem afiado, viu? Sempre estamos Importantíssimo. trabalhando para entregar um conteúdo de altíssima qualidade para nossa audiência. É isso, gente. Agradecer mais uma vez a nossa convidada e até a Obrigada próxima. pelo convite. Tamo Tchau, junto. gente.